Olá! Você já deve ter visto no título desse podcast de qual filme vamos falar. Você já assistiu Queen and Slim? Se você não viu, você não faz ideia da obra impactante que você está perdendo. Mas fique tranquilo, você pode ver esse filme no catálogo do Telecine, onde ele estreou poucos dias atrás. O filme Queen and Slim é desses filmes que podem ter passado despercebidos para muita gente, mas é potente demais na história que conta. Além de abordar um tema fundamental que abrange não apenas a realidade dos Estados Unidos, como também de muitos outros países. Além desse filme, o Telecine conta com mais de 2.000 filmes em seu catálogo. É isso mesmo, 2.000 filmes. Por isso que a assinatura do serviço vale muito a pena. Como se não bastasse, você ainda tem uma vantagem. Clicando no link da postagem desse podcast, você ganha acesso gratuito à plataforma por 60 dias. É isso mesmo que você ouviu. São 2.000 filmes durante 60 dias de acesso gratuito. Mas é só clicando aqui no nosso link, porque a gente tem parceria com o Telecine. Caso você seja assinante dos canais Telecine no seu pacote de TV por assinatura, o acesso à plataforma já é garantido com o login da sua operadora. Então acesse o link e conheça Queen and Slim, além de muitos outros filmes. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 397. Eu sou Rafael Arinelli e eu posso ser o seu legado? Aí, como ele vem. Eu deixo. Tô de bom humor hoje, eu deixo. Salve, salve, rapaziada. Eu sou Augusto Oliveira e nem todo preto é um preto nosso, mas quase todos são. E é isso. Sobre isso também. Ó, boa. E é sobre isso também. É sobre isso também, pois é. E eu sou o Fernando Machado. Talvez você esteja desconfortável com o fato de estarmos acordando. Como você se transforma o ódio em amor. Talvez você esteja desconfortável com o fato de estarmos acordando. Porque você continua atirando em nós. Porque você continua atirando em nós. Esse é o trecho de uma música chamada Uncomfortable, do coletivo musical chamado Salt, que eu indico bastante. Eu acho que o que ele fala aqui vai reverberar muito nessa conversa de hoje. Caraca, excelente, excelente. Eu sou Daniel Cury e eu também queria ir pra Cuba. Mas eu queria chegar, né? Enfim. De uma maneira mais fácil, né? É, de uma maneira um pouco mais tranquila. Um pouquinho mais fácil. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para conversar sobre um filme, né, que chamou muito a nossa atenção. A gente já estava com ele aqui no nosso radar, mas a gente sentia, né, que precisava conversar com ele com duas pessoas aqui de gabarito, né, que é o Fernando e o Augusto, estão aqui para ajudar a gente. E vamos falar hoje aqui sobre Queen and Slim, né, esse filme que está no Telecine. Inclusive estamos aqui novamente, né, a convite do Telecine para debater um filme. Esse filme está dentro do catálogo deles e hoje aqui a gente vai conversar e destrinchar esse filme inteiro aqui, porque tem muita coisa boa para falar sobre ele. Aliás, esse filme que ele estreou, né, na verdade, em 2019 ali, mas ele chega agora no catálogo do Telecine e chega com força. Então fica também esse adendo para que você que está aí e tal, quer ver um bom filme, já fica essa recomendação aqui. E lembre-se, né, a gente vai falar sobre o filme e vamos dar spoilers. Então, se você não viu o filme, não conhece o filme, ou você quer, sei lá, já se aprofundar no filme antes de assistir ele, é esse o momento, né? Então, você pula esse podcast se você não gosta, ou fica aqui com a gente para se aprofundar nesse filme, né? E já vai no link também, né? Que tem um link pra você assinar o Telecine com 60 dias grátis. Depois a gente vai falar disso melhor.
Pois é, isso aí. E hoje aqui, né, para ajudar a gente nesse papo, estamos aqui de volta com o Augusto que esteve presente aqui no podcast Cinemação 261. O Augusto ajudou a gente a fazer uma análise super complexa de Pantera Negra, e aí ele voltou agora, quase 2 anos depois, né, porque a gente gravou em 2018, começo de 2018, mas agora a gente tomou vergonha na cara, a gente falou, não, a gente precisa do Augusto aqui, porque a análise que o Augusto fez com Pantera Negra foi tão incrível, que ele vai fazer aqui, a gente tá só na expectativa, só na pressão. Colocando a pressão, coitado. Só na pressão, Augusto. Mas não, gente, eu acho que são temas, né, os 2 filmes, né, que a gente vai falar, tanto esse agora quanto o próprio Pantera Negra, né, tem questões que me atravessam muito, né, o fato de eu ser uma pessoa preta, acho que, e também, né, de procurar me afrocentrar, né, mas não só, e eu acho que entra um pouco na discussão do filme também, né. Sim. Que a gente fala de relacionamentos, tem relacionamentos, né, interraciais, são pessoas, né, o conceito de raça foi desenvolvido por pessoas brancas, né, então a gente entende eles do jeito que explicaram pra gente, 1450. Tem o interracial, né, as pessoas de raças diferentes, tem o monorracial, né, as pessoas da mesma raça, e tem o afrocentrado, né, que seria o afrocentrismo, né, você buscar dentro das culturas, né, do continente, você buscar a sua identidade cultural, a sua identidade coletiva, né, você fazer essa procura, né, e eu acho que não só pelo fato de eu ser uma pessoa preta, mas buscar também, né, dentro desses valores, dentro dessa cosmovisão que vem do continente, né, eu como uma pessoa diaspórica, né, que não tive opção, né, não sou imigrante, meus ancestrais não são imigrantes, então aí a gente consegue buscar esses outros significados, essas outras imagens, né, pro filme, né, não só o que tá passando na tela, não só o que os personagens dizem, mas tudo que acontece, todo o contexto ali, todo o entorno, e fica muito mais completinho. Pois é. Mais do que buscar é resgatar, na verdade, né? Resgatar a história que foi apagada, que foi tirada, que foi mutilada durante tantos anos, tanto no pré-escravidão, na pós-escravização também. Todas as histórias que foram apagadas e que hoje, com o advento de internet, com acesso também à informação, a gente consegue resgatar muitas dessas histórias e contar também novas histórias. Exato. Vai ser, já deu pra ter uma palhinha aqui do que vai ser hoje. Mas, Augusto, eu queria só que você falasse um pouco, porque quando você veio aqui, você tava lá no Lado Negro, né? E tava gravando podcast e tal. Agora eu quero saber, você ainda está lá? Você ainda faz parte? Você ainda tá? Como é que tá o projeto? Eu sou o pai de podcast aí, de revista digital. O Lado Negro tá firme e forte aí, né? A gente tá no nosso 6º ano de existência e resistência cultural e tal, né? A gente deu uma repaginada no site, então quando vocês saírem daqui, dê uma olhada lá no nosso site, tá muito bonito, lindo de bonito, gravando podcast, fazendo várias outras coisas ainda, fazendo música, com a Batalha da Leste, né, a maior batalha de MCs da cidade de São Paulo, criando oportunidades para pessoas que nem eu, assim, algumas pessoas que não se parecem comigo, mas que dividem algumas identidades comigo também, assim, né, mas tentando me ajudar a ajudar as pessoas. Pô, sensacional. Fica o convite, né? Quem quiser conhecer o projeto aí que o Augusto faz parte, o Lado Negro da Força, ladonegrodaforça.com.br, sem cedilha, né? Obviamente. Você conhece bem isso, afinal de contas você está visitando Cinemação, também não tem cedilha, então ladonegrodaforça.com.br, o site do Augusto. E Fer, também queria que você falasse aí um pouco do seu projeto, né? O Fer é da casa, o Fer já esteve aqui com a gente. No começo do ano, o Fer ajudou a gente a organizar o Cecinepod, né? Que é o encontro que a gente fez de podcast de cinemas e tal. E o Fer quase que passa 2020 sem vir aqui no Cinemação, né, Fer? Que vergonha. Não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que depois que vocês gravaram presencialmente comigo lá no Cecinepod, vocês botaram na geladeira. Eu não sei qual é a relação. Eu não sei se quando vocês me conheceram pessoalmente, falaram, acho que não era tudo isso que eu imaginava, não sei o que aconteceu. Vocês foram 2 vezes lá no meu podcast, no Plano Sequência, a gente falou de Oscar, a gente falou também de Mostra,
Mas tô aí de volta, né? Estamos de volta. Tô aí de volta, é bom que vocês lembraram de mim. Tô muito feliz de estar aqui. Tô aqui com o Augusto, que é a primeira vez que eu tô trocando ideia com ele. Acho que vai ser um papo profundo, mas a gente vai tentar transmitir nossa conversa de uma maneira fluida, assim, pra tentar agregar o máximo de pessoas possíveis. Sensacional. E o site do Fer, né? plano-sequência.com é o podcast, né, Fer? Mas tem site também, né? Tem o site, o artcines.com.br, que é onde eu coloco minhas críticas, a gente faz cobertura de mostras. E no YouTube também, que é o artcines, youtube.com/artcines, que é onde eu faço meus vídeos ensaios. Aliás, eu já queria falar pro pessoal pegar esses. Todo produto lá no Artcines que tem temática. Eu falo ali de alguns diretores africanos, senegaleses, haitianos, pra galera ir lá e valorizar esse trabalho, porque eu faço com muito carinho. Mesmo sabendo que esse tipo de conteúdo pro YouTube, o YouTube ele não favorece, né? Geralmente são vídeos que tem menos acesso. Então, a galera que quiser conhecer um pouquinho mais sobre diretores africanos, diretores senegaleses, diretores haitianos, para dar um corre lá, tem uns vídeos bem legais lá. Cara, sensacional. Esses vídeos de ensaio que o Fer faz são incríveis mesmo, fica aí a recomendação. Então vamos bater esse papo, né, sobre Queen Slim logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Esse aqui, meus amigos, é o penúltimo podcast de 2020. Pois é, você aí que pula o Repercussão nem tá recebendo essa informação, tá recebendo só quem fica no Repercussão. Então olha só, esse é o penúltimo podcast, a gente pretende gravar mais um, né, para encerrar de vez o ano. Esse próximo podcast vai sair no Natal, mais do que especial, então tem muita coisa ainda pra gente falar aqui, vai ter mais conteúdo aí pra vocês, mas é bom vocês ficarem espertos, porque daí a gente vai dar aquele tempo, né, a gente vai pegar janeiro pra organizar tudo que vai vir em 2021, fazer aquelas pautas bonitas e tal, pra daí a gente voltar com tudo em 2021. Acho que 2020 foi um ano muito produtivo aqui pra gente, né, Dan? Foi produtivo, foi um ano difícil pra todo mundo, foi um ano complicado, mas a gente conseguiu manter, até complicado por questão de lançamento, né, a gente ficava meio assim, meu Deus, que vamos falar? Mas a gente conseguiu, acho que, fazer podcasts interessantes que ajudaram todo mundo a passar pelo ano com mais conhecimento e mais entretenimento, principalmente, e bons filmes, que é o que é importante, né? Não, e uma coisa também, pra vocês ficarem espertos, é que todos os 100 episódios, a gente sempre faz aqui uma edição especial. A gente tá agora no 397, então vocês imaginam que a gente termina 2020 no 398. E aí a gente vai ter no início de 2021 o 399 e depois vai vir um podcast especial para vocês, totalmente diferente, com outra temática e tal, que a gente sempre muda tudo, né, no podcast. Então, essa que vai ser a ideia, né, agora, a gente pegar esse conteúdo e fazer. Então é mais um motivo para você ficar de olho aí em como vai estar a nossa agenda em 2021. Para isso, né, fique atento, envie seus comentários, né, pra gente aqui no contato@cinemação.com. Através desses contatos que vocês mandarem pra gente, sugestão de pauta, críticas, elogios, sugestão de tema, de repente, pro podcast 400, né? Vocês mandam suas sugestões pro podcast 400, de repente a gente faz alguma coisa aí, ó, que vem de vocês. A gente vai ter um mês aí para planejar tudo. Então, manda logo para vocês ficarem por dentro disso. E além disso, né, enquanto o podcast estiver parado, vocês podem também acompanhar tudo que tá rolando no cinemação.com. Lá no nosso site concentra tudo que é conteúdo, né? Tudo que a gente faz de conteúdo tá lá no cinemação.com. Então você vai encontrar os nossos podcasts, né? Inclusive saíram 2 edições especiais aí do podcast nas últimas semanas, onde a gente falou sobre filmes subestimados, né? Foi o último, e antes disso a gente tinha feito um podcast especial falando sobre a nossa cinelist dentro do Telecine. Então tem 2 podcasts extras para vocês aí que saíram na terça-feira, e também você vai encontrar os podcasts aqui da casa, né? As Matildas e o Geração M, e por fim você vai encontrar um monte de artigo legal dos nossos autores lá dentro
do cinemação.com. Então tem muita coisa para você consumir. Vai ter podcast durante janeiro? Não vai. A gente vai estar de férias, vai dar uma descansada, vai dar uma repensada em algumas coisas, mas vocês vão ter muita coisa para consumir e aí em 2021 a gente volta com tudo. Certo, Dan? Certíssimo. A gente vai descansar, mas também vai espairecer para melhorar o conteúdo para você. Então é importante esse descanso. É isso aí. Agora tem outras maneiras da pessoa também ajudar a gente, né, Dan? É verdade, tava esquecendo. Exatamente. Você pode contribuir com o Cinemação mensalmente como patrão ou patroa, padrinho ou madrinha, o nome que você quiser. O nome não importa. O importante é você entrar lá no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua que tem no site do Cinemação e escolher uma plataforma. Tem Patreon, tem Padrim, tem Apoia-se, tem um monte de coisa. Você vai lá, escolhe um valor mensal para contribuir com a gente, que couber no seu bolso, que você achar que a gente merece, e você vira patrão ou patroa do Cinemação, entra pro nosso grupo do WhatsApp e ajuda a gente a melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, porque a gente garante melhores equipamentos, melhores servidores, equipes melhores e produções incríveis para os podcasts especiais e quem sabe outras produções ainda. Então entra lá, cinemação.com/contribua. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui o comentário, por exemplo, do Cláudio Correia Júnior. E ele comentou no podcast Cinemação 395, quando a gente falou sobre carteirinha de cinéfilo. Você tem? E aí o Cláudio mandou o seguinte comentário: que episódio mais de explodir cabeças. Mudei de opinião algumas vezes e adicionei novas perspectivas sobre o tema. Muito bem balanceado. Eu acredito que há sim alguns pontos que te fazem cinéfilo. Gostar de filmes é diferente de gostar de cinema. Enquanto o filme é o resultado de escolhas de edição, interpretação ou falta de roteiro, de fotografia, o cinema é entender todas as possibilidades de cada função. Eu posso gostar de assistir filmes, mas isso não me faz um cinéfilo. Cinéfilo seria aquele que tenta entender o processo de produção na questão técnica, a subjetividade artística e o contexto histórico da obra. O amigo do Pedro gosta de filmes de carro ou gosta de carros. Será que ele ia assistir como a montagem ou a edição se deu na corrida de Ben-Hur ou Ford vs Ferrari? Ele vai continuar achando Velozes e Furiosos um bom cinema? O que é diferente de um bom filme? Ou se alguém que gosta de filmes de luta assistir O Grande Mestre ou O Voo do Dragão, vai achar Street Fighter um bom filme de luta? Onde tanto alguns filmes da Marvel como esse citado, não há luta propriamente dita, mas cortes rápidos de edição. Alguém gostar de Pinot Noir não faz enófilo, um amante de vinhos, pois um enófilo sabe que combinar Pinot Noir com uma comida apimentada desregula a saliva, deixando ácido e estragando a experiência. Por isso se indica um Shiraz. Olha aí, o cara ainda conhece tudo de vinho aqui. Sim, muito chique. Muito chique. Enfim, eu adorei a discussão e o Pedro trouxe um incrível balanço para o debate. Por hora, ainda sou Team Dani nessa. Entendo que alguns argumentos do Rafael tentam democratizar a experiência cinéfila, mas acredito que o caminho é estender o alcance a novos filmes, não estender a cinefilia a um conceito mais abrangente ou raso. Adoro todos os podcasts, saiu na plataforma, eu escuto. Muito obrigado pelo trabalho maravilhoso de vocês. Olha aí que legal, Dani, o comentário do Cláudio. E isso que eu falo, que a discussão, ela se expande, né? A gente vai, grava um podcast de 1h30, 2 horas aqui e tal. E quando vocês mandam esse tipo de comentário, só ajuda a gente a entender mais pontos de vista, se debruçar ainda mais sobre a questão, né, que a gente está trazendo no podcast e entender ainda mais os assuntos que a gente debate aqui. Então, cara, que legal, Cláudio. Obrigado. E continua com a gente aí em 2021, porque, cara, tema é o que não vai faltar. Exatamente, perfeito. E eu tenho um comentário também super legal do Diego Lambert, que ele comentou no podcast 394 como escolher um filme, que foi também patrocinado pelo Telecine, né? Foi um dos filmes da nossa parceria aqui, que a gente tá completando nesse episódio. E aí ele comentou o seguinte: e aí, Rafael e Daniel, tudo beleza? Como eu escolho filmes? Primeiro, indicação de podcast que alguém falou sobre um filme ou série. Gosto muito de podcast que tem indicações, inclusive curto muito o Plano Detalhe. Opa! Segundo,
Segundo, YouTube, vídeos de indicações, críticas, etc, né? Ele acompanha os canais. Terceiro, indicação de amigos, quando eles falam que você devia assistir esse filme, ou essa série, ou esse anime, ou dorama, eu já coloco na minha lista pessoal, que cresce cada dia. Por último, vai de vibe do dia. De repente, preciso assistir essa série ou filme para escutar o podcast e saber a opinião dos participantes do episódio. Sempre que assisto um filme, eu escuto um podcast relacionado, isso é muito proveitoso. Eu curto o trabalho do Cinemação sempre com coisa nova, forte abraço. Então é muito legal porque ele colocou aqui quase que uma ordem, né? Quase que o esquema dele de escolher os filmes que ele vai assistir e contando justamente com isso, com os podcasts, com os vídeos e tudo mais. Então realmente é muito legal saber disso, porque a gente sabe que quando a gente grava um podcast, a gente está indicando para as pessoas o filme e ampliando a visão, além de só um filme que a pessoa clicou lá, né? Então a pessoa está fazendo esse debate o tempo inteiro online, isso que é muito legal, muito importante, e a gente é muito feliz de fazer parte disso, e que bom que o Diego comentou, porque a gente gosta de saber disso, que pra gente é muito importante. Fica o desafio, né, da próximo comentário do Diego Lambert de ser sobre Queen and Slim. Exatamente, boa. Ótima ideia. Would you please hurry up? What did you say? It's just cold. Put your hands on your head and get on the ground now. Are you serious? Get on the fucking ground! Get on the fucking ground! Why is he under arrest? Get back in the car, you're going to jail too! I am an attorney, and I demand to know why this man is under arrest. Sir, we don't have to do Why this, is he sir. under arrest? What is your Get name? back in the car! What is your badge number? I'm not going to tell you! Get back in the fucking car! Get back in the car. Get back in Why the car. is he We got under this. arrest? Sir, we don't have to. What sir, is your sir, badge number? Sir, it was a turn signal. Ain't done nothing wrong. It's I'm reaching for my cell phone. Keep your hands I where I have the can see right to them! record this Keep your hands arrest. where I can see them! I'm reaching for my cell phone. Chegava aos cinemas no dia 27 de novembro de 2019, no Canadá, tá? Foi lá onde estreou o filme Queen Slim. Olha aí, fazia tempo que a gente não falava que chegava nos cinemas, né? O filme que pode ser traduzido, né, assim, de forma literal, para Rainha e Elegante, podemos dizer assim. E essa é uma tradução literal, obviamente, né? Aqui no Brasil, ele chegou pelo Telecine, ele nos deu esse presente agora, no dia 14 de dezembro, entrou no catálogo do Telecine. Esse filme que é dirigido pela Melina Matsoukas, com o Daniel Kaluuya e com a Jodie Turner-Smith, né? Esse trio aí que é o trio principal ali, a diretora e os dois atores, mas tem muita gente que o Dani ainda vai trazer aqui, né, que está por trás ali nos bastidores. O filme foi feito com 18 milhões de dólares e ele já arrecadou ao redor do mundo, né, até a data de hoje, 48 milhões de dólares. É um filme que está se pagando, que está faturando muito bem, isso é muito importante por vários motivos que principalmente a gente vai falar aqui hoje. O filme conta a história desse casal que começa o filme, né, já se conhecendo ali e tal, e aí eles se veem numa situação, numa parada policial, um policial para eles quando eles estão dirigindo ali e tal, acontece ali um incidente e eles se veem perseguidos depois pela polícia e tudo mais, ao mesmo tempo que eles vão criando, né, uma simbologia por trás de tudo aquilo que eles fizeram, e a gente acompanha o caminhar desse casal aí na tentativa, né, de sobreviver. É basicamente isso. E a gente vai destrinchar esse filme hoje aqui. Dani, diz pra gente então, quem mais compõe a ficha técnica de Queen Slim? Então, o filme Queen and Slim até ficou aquela segunda tradução, né, quando fazem no Brasil, né, tipo Queen and Slim, Os Perseguidos, né, pra dar aquela explicada. É sério? É o nome oficial que tá aqui. É Queen and Slim, Os Perseguidos, que acho que é só pra quem vê, bater o olho assim, ter uma noção do que se trata, né, assim, uma vaga noção. Ele tem a direção da Melina Matsoukas, né, que a Melina Matsoukas é a diretora, ela ganhou, acho que o Grammy, né, pelo Beyoncé Formation, e ela dirigiu também o Lemonade, que são os especiais, acho que se enquadra como curta-metragem, enfim, clipes musicais mais longos. É um álbum, é um áudio. É um álbum. Que é álbum visual, né? Álbum visual. Isso, álbum visual. Álbum isso. visual.
boa. É um álbum visual, ela fez os dois, né? O Lemonade e o Beyoncé, e o Formation. Pelo Formation ela ganhou o Grammy, né? Ela é diretora também da série Master of None e da série Insecure. E, enfim, tá, acho que no primeiro grande longa, né? Depois de séries e dos musicais. Super nova, né, Dani? Ela tem 39 anos, vai fazer 40 agora, no que vem. É super nova. Uhum. Sim. O roteiro é da Lena Waithe. A Lena Waithe é também roteirista do Master of None, de uma série chamada The Tea. E ela também atua, né? Ela também é atriz, a roteirista. Ela tá, acho que o mais famoso, ela tá no Westworld e ela tá no filme Jogador Número 1 também, né? Ela aparece lá numa das personagens. E também tem o roteiro também, quem também assina é o James Frey, que fez, entre vários outros filmes, não tantos, ele fez um chamado Eu Sou o Número 4, né? Enfim, acho que ele provavelmente atuou na finalização e tudo mais do roteiro. A montagem... Bem ruim esse filme, hein? Que ele fez. Mas é muito comum. Mas né? Esses livro teen, né? Esses aí também, que tem mas... Bernardo, nos anos 2000. Sim, e assim, a Lena Waithe, como acho que ela não sei se é o primeiro roteiro, mas esses roteiros é muito comum que a pessoa inscreve num festival e tal, e aí tem algum outro roteirista que não tem muito a ver, assim, com o projeto, que entra só pra dar aquela revisada, aquela... tem uma profissão lá nos Estados Unidos que o pessoal chama, né, script doctor, né, os caras que arrumam um buraco dentro do roteiro, trabalham melhor os personagens, entender os núcleos e tal, mas a revisão mesmo, né? Não, eu não sei se ele foi exatamente o script doctor, mas ele assina também, então provavelmente foi, né? Aí tem a montagem do Pete Boudreau, que fez a montagem de filmes como o Beasts of No Nation e o Até o Fim, que é aquele filme lá com Robert Redford, e da série Maniac também. A fotografia é do Ted Radcliffe, que é britânico. Ele fez um filme chamado White Boy Rick e um chamado Esquecido em Belfast, que é um filme britânico também. E no elenco a gente tem o Daniel Kaluuya, que todo mundo conhece do Corra, do Black Mirror, né, do Pantera Negra. A Jodie Turner-Smith, que fez uma série chamada Jet, uma série chamada Night Flyers, e é o primeiro longa que ela protagoniza, né? Tem também o Bokeem Woodbine, que tá na série Fargo, tá no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, entre outros filmes. Enfim, entre outros nomes, tem a Chloe Sevigny, que também tá em séries como Bloodline e o We Are Who We Are, entre muitos outros atores, mas acho que são os nomes mais famosos e dos protagonistas. O Flea do Red Hot Chili Peppers, baixista. Sim, que ele verdade. tá com roupa, né? Geralmente as pessoas ele vai pelado nas partes dele, né, e tal, mas ele tá no filme. Sim, boa, bem lembrado, bem lembrado. Eu peguei alguns nomes assim. Também tem a India Moore, né, que ela faz Pose, mano. Sim, tô pra ver também. Isso daí, né, personagens LGBTQIA+, anos 90, Vogue, Casa de Drag, muito demais. Assim. E tem outra coisa, eu acho interessante também da gente destacar que quando a gente vai olhar também pra parte de produção, né, a gente tem o Daniel Kaluuya entrando como produtor executivo também, que é muito importante, né, justamente pela liberdade que é dada depois, né, na parte de direção e tal. E a própria Melina Matsoukas, ela é também uma das produtoras. Então, assim, isso é muito legal da gente ver, porque a galera que tá ali colocando grana, que tá patrocinando o filme de algum jeito, tá na linha de frente também da parte criativa. Isso acaba ajudando muito justamente para dar a liberdade criativa necessária para você passar a mensagem sem grandes freios, né? Não vira um Green Book da vida. Exatamente. Tem uma entrevista que eu vi, né, com o Daniel Kaluuya e a Melina Matsoukas e tal, que eles contam que, na verdade, o filme, o roteiro, a Lena Waithe estava escrevendo, né, e ela foi jantar com o Daniel Kaluuya, tipo, pra bater um papo, trocar uma ideia, enfim, se conhecer, e aí ela falou do roteiro e tal, e ele leu, e quando ele leu, ele falou que ele queria ser o Slim, né, falou que queria ser, e daí ela falou que, a Lena Waithe falou que, a partir desse momento ela viu que o roteiro ia dar um filme, sabe, ia rolar, e aí ele entrou como produtor, né, e aí ele conta que ele entrou como produtor muito pensando, ele falou, no fato de que ele, por ser britânico, ele conseguiria fazer uma ponte para que o filme tivesse um pouco mais de visibilidade fora dos Estados Unidos, porque daí ele diz que tem muitos filmes protagonizados por pessoas pretas, americanas, feitos nos Estados Unidos, que fazem pouquíssimo sucesso, a maioria, né, chega a fazer pouquíssimo sucesso fora dos Estados Unidos.
Unidos, eles ficam muito centralizados lá. E daí ele falou que o que ele queria é que esses filmes ganhassem mais dimensão internacional, e com certeza ele ajudou nisso, né, porque por ele ser britânico, ele tá fazendo essa ponte, né. Sim, interessante. Sim, sem falar que no ponto de vista de produção também, né, ele consegue baratear a presença dele no filme, né. Muitos atores e atrizes fazem isso, é uma prática muito comum em Hollywood, não que eu more lá, tá, Casa Calabasas, ali, vizinho do Kanye West, da Kim Kardashian, do LeBron James e tudo mais. É uma prática muito comum, assim, né? Nos filmes, se a gente, tipo, cinema de autor, assim, dá pra ver que é um filme bem autoral, né? Um filme bem, tipo, ó, é isso aqui que é o filme, e se vocês não gostaram, o filme segue e a escola tá de quebra-barraco, né? Quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. Exatamente. Lembrando que o Daniel Kaluuya, por ser na indústria, né, de Hollywood, ele é o Academy nominee, né, que fala, né, o indicado ao Oscar, isso é um peso grande e com certeza aumenta o cachê, né, assim, se ele for só atuar no filme. Né? Sim. Aumenta o cachê e também aumenta a visibilidade do filme, né? O Daniel Kaluuya hoje ele já tem um certo nome dentro da indústria. Exatamente. Cara, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode destacar aqui, porque a atuação dele, a dele e da Judy, né, é uma atuação incrível, assim, porque o filme se centraliza na história desses dois, eles precisam carregar bem o filme. É óbvio, né, que o filme vai perpassar ali por alguns personagens importantes e tudo mais, que também tem sua cota, né, de importância ali e tal, mas o Daniel Kaluuya e a Judy, é incrível, assim, como eles conseguem realmente conduzir o filme. Ela, então, eu fiquei, assim, encantado com a postura dessa mulher. Ela é realmente uma rainha, assim. Você olha pra ela e fala, ela é uma rainha. Por ela ser modelo, então ela tem um jeito de andar, um jeito de se mover, até um jeito de, principalmente depois que ela corta o cabelo, que aí ela tem aquele pescoço longilíneo dela, e aí às vezes o movimentar de cabeça você indica. E o que faz a atuação dos dois serem assim, o que sustenta o filme é exatamente a contradição e o fato dos dois de início serem meio que antagonistas, assim, antagonistas porque são pessoas de intelecto diferentes, e assim, e é muito interessante que ele cria até um paralelo entre o Martin Luther King e o Malcolm X, que muita gente ainda coloca os dois como simples antagonistas, quando na verdade os discursos de ambos se complementam de alguma maneira. Acho que o Faz a Coisa Certa, do Spike Lee, Eu Não Sou Seu Negro, do Raul Peck, eles abordam isso muito bem, né? Essa coisa de taxar, de rivalizar os dois, quando na verdade é muito mais complexo que isso. E essa relação dos dois, que inicialmente é essa relação aparentemente desconexa e antagônica, de alguma maneira a gente começa a perceber que, na verdade, eles têm a mesma visão, eles compartilham a mesma visão, só que de convivências diferentes. E assim, eu vou falar um negócio pra vocês aqui que muita gente talvez não saiba, mas nós, negros, pretos e pardos, nós não somos iguais. Nós não pensamos iguais em tudo, sabe? Sim. E acho que essa relação desses dois, essa dinâmica entre os dois personagens, que pra mim traz esse brilho, para além da atuação, é questão de texto, é questão de postura, é questão de dividir o espaço sem rivalizar esse espaço, ainda que tenham pensamentos conflitantes. Eu acho que é isso que dá o charme dessas duas atuações. Pô, eu já discordo com você de que eles são duas faces da mesma moeda, hein, mano? Assim, né, partindo num ponto de vista, tipo, no campo ideológico e tudo mais, assim. Eu acho que eles são, sim, pessoas muito diferentes. Eu acho que no decorrer do filme a gente entende a influência de um sobre o outro, assim. Eu acho que eles começam o filme se antagonizando, assim, né? Sim. A gente vê o personagem do Daniel Kaluuya, ele é muito tranquilo, ele, tipo... Ele tem até uma certa passividade, assim, né, Augusto? Eu não diria uma passividade, mas eu acho que ele é mais diplomático. Boa, o personagem é mais diplomático. No ponto de vista, ao mesmo tempo, ele faz um confrontamento, né, um enfrentamento ideológico no ponto de vista de questionar as decisões dela, na primeira cena, de uma maneira não agressiva, assim, né, não violenta, uma comunicação, ele tenta trabalhar essa comunicação não violenta. Do outro lado, a gente vê ela muito mais armada, né, muito mais defensiva. Como eu falei no começo, assim, às vezes nem todos os pretos são nossos pretos, tá ligado? Às vezes, sei lá, né, não fui eu que disse,
acho que não foi o Marcos Garvey, que às vezes o que as pessoas pretas, a única coisa que as pessoas pretas vão ter em comum é o fato delas serem pessoas pretas, tá ligado? Sim, então, é exatamente isso. Mas assim, sim. Por exemplo, quando a gente pensa na questão da própria Queen, é que o filme não dá background, por exemplo, da história do Slim, por exemplo. A gente não tem um background, a gente tem um pouquinho ali da relação dele com o irmão dele, mas o background da menina é super pesado, assim, é super violento, e ela representa mais ou menos essa violência, enquanto provavelmente ele teve uma criação religiosa, talvez presbiteriana, pelo tipo de oração que ele faz, e aí tem uma questão, por exemplo, quando eles estão na cena do restaurante, quando o prato dele é servido de maneira errada, e ela já questiona, fala, não, você não pode aceitar que a gente entregue a coisa errada, ele já fala, não, pera aí, eu conheço a pessoa está passando por esse problema, a pessoa, ela tem lá problema com o filho dela, o marido é um bêbado que bate nela. Então, de alguma maneira, os dois, eles têm eles querem reagir de alguma maneira, só que ele, por ela por ter vivido essa violência, por ter convivido com essa violência, ela tem um espírito mais beligerante. Já ele não. Por ele ter, possivelmente, eu tô articulando em cima do que o filme me mostra, né? Sim, sim. Uhum. Por ele ter essa criação muito menos violenta, então ele reflete isso no filme. Eu pelo menos, eu consigo enxergar isso na dinâmica entre os dois. Não, sim, acho que eles trocam bastante, né, nesse ponto, né? E eu acho que, assim, né, tem esse meme no qualquer rede social, né? No Twitter tem, né? Que todo casal é formado de um que faz palhaçada e outro que é brabo, né? Essa é a divisão, né, dos relacionamentos, né? Tem sempre um que é mais pacífico, mais conciliador, né? O mais diplomático e o menos diplomático. É porque dois menos diplomáticos não explode, né? Não, mas aí se for dois treteiros, aí nem começa. Se for dois pacíficos, não começa também, que os dois vai ficar tipo, mas será que vai dar, tipo, muitos dedos, assim. Mas é louco que ele subverte muitas expectativas no começo do filme, né? Assim, acho que os diálogos que a gente tem dos dois, a gente faz de tudo para separar os dois, assim. Acho que o filme faz de tudo para que a gente entenda que não vai rolar entre os dois, assim. É muito louco isso. Inclusive, é bem cuzona, assim, no começo do filme, né? Uma coisa que eu até ia comentar é que eu acho que esses primeiros, sei lá, 15 minutos do filme, cara, eu acho de uma precisão, é uma aula de cinema aquilo ali pra mim, porque ali nesses 15 primeiros minutos você já tem a tônica de todo o filme ali, você já dá todas as nuances ali desses personagens e tal, você já começa, tipo, você já consegue entender exatamente onde que você tá. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque assim, a gente tem realmente essa visão de dois personagens que aparentemente têm personalidades diferentes, né, talvez até antagônicas ali e tal, mas que eles se complementam, isso é interessante. Ao mesmo tempo, a gente vê o quanto eles vão se somando nas conversas ali, e aí a gente já vai percebendo a característica de um, a característica de outro e tal. A câmera, né, que a gente vai ter ali também, da Melina, as câmeras paradas, estáticas, para você sentir bem o ambiente e tudo mais. Tudo isso vai te trazendo aquela atmosfera, assim, até você chegar na grande questão do filme, que é justamente o assassinato do policial. Então, assim, você vai criando aquilo ali, você tá criando um certo relaxamento com toda a situação, você tá entendendo. A própria personagem, tô chamando ela de Judy, né, mas é a Queen, a própria Queen que tá ali, você já percebe que ela tá num momento que ela tá assim, tipo, ela tá cansada, ela acabou de perder um caso, o cliente dela foi pro corredor da morte, ela tá desacreditada do sistema, ela tá cansada e tal. Então, assim, você já tem todo esse background ali. Quando chega a parte do policial, acontece o incidente, mata o policial e tal, que é o estupim pro resto do filme, cara, até esse momento é um desenho de roteiro que eu achei incrível, porque você compra, você se familiariza com eles, e aí você tem o rompimento, né? Você tem o caos instalado ali do nada. Eu acho que esse sentimento que a Melina quis passar pra gente, no meu caso, homem branco e tal, que tô assistindo aquilo, é chocante você
sentir aquilo. Pô, o cara tá tendo um jantar, tá querendo ficar com a menina, saiu, tá dirigindo, tá conversando com ela, e sua vida muda de uma hora pra outra porque um policial racista, com uma atitude completamente desproporcional, muda sua vida de uma hora pra outra. E isso, pra mim, homem branco que não vive essa realidade, é um choque, entendeu? Let me get 40 on pump 9. Is that a Glock? Yeah. Can I hold it? No, you can't. I'll pay for your gas if you let me hold it. It's not a fair trade. Like, If you let me hold it, man, you're gonna have to stick up another gas station. I'll kill you right now. You don't look like a killer to me. Fora que narrativamente essa ambientação, esse clima meio tenso entre os dois, que vai se... Chega uma hora assim que você... Tipo, que ele toma o celular dela assim, você fala, pô, isso daí não vai sair nada, o cara... Ele chegou a perder a paciência com ela, ele toma o celular, e aí quando acontece a situação, você fala, pô, e agora? Como que duas pessoas que mal aguentam se ver, que eles estão ali, fio desencapado, encostando no outro e soltando faísca, como que eles vão conseguir se unir para resolver aquele problema? Então, até narrativamente, além de todas as questões, narrativamente, esses primeiros 15 minutos mais ou menos, ele é muito bem estruturado, e isso acaba reverberando o filme todo, porque aquele início, que pra mim são os melhores momentos do filme. Tem outro momento também, que eu vou falar mais pra frente, mas esse daqui é um dos melhores momentos do filme. Eu lembro, tem uns filmes o Edgar Wright, né, mano? Ele entrega o filme inteiro no, tipo, sei lá, 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos do filme. Verdade, pode crer. E acontece muito disso nesse filme, assim, né, mano? Esses primeiros diálogos, né? De tipo, mano, por que você me escolheu? Ah, porque eu tava sozinha, ela gosta de ficar sozinha, porque ela não tava na vibe. Aí ele fala, pô, por que tipo, manda de volta, tal. Ele fala, mano, provavelmente a mulher tá cheia de problema, o fato de ver o meu prato errado vai estragar minha noite e tudo mais, né? Mas vem muito do que foi dito também, né, sobre o quão inflexível, né, você se torna quando você começa a entender que você merece mais, tá ligado? Tipo, não dá pra você aceitar qualquer coisa, não dá pra você aceitar o prato que veio errado, essas outras discussões. E, tipo, ela, pô, por que você escolheu esse lugar se não conseguia pagar um lugar mais caro e tal, né, mano? Aí ele pegou e falou, mano, o dono aqui é preto, e aí? Ela silencia na hora. Ela perdeu o debate, assim. Eu vejo muito. É isso, né? E ela perde o debate direto por conta disso, né? Porque ela é tão. Porque assim, você percebe que ela é muito. Ela tá tão na defensiva que ela não. Exatamente. Não consegue se abrir pra essa interação. Assim, na verdade, ela não quer, né? Ela não queria ficar então, mas no momento. E ela decidiu, inclusive. Esse GIF existe, que ele fala, né? Então você recorreu ao Tinder. Você não queria, assim, tipo, não tem família, não tem ninguém pra se preocupar com você e tal. Que são os pontos, né, do filme e tal. E aí ele fala um bagulho tipo, mas, pô, não sei o que, eu gostei da sua foto. Ela fala, eu gostei da sua foto, você parecia. Fiquei com dó. Cachorrinho sem dó. Aí ele, puta, mancada. Não sei o que. Aí ele, pô, nem gosta de tirar foto. Mas por que? Como as pessoas vão lembrar de você? Minha família vai lembrar de mim. E aí, conforme nesses diálogos, tipo, ele comendo a salada, fazendo um barulhão com a boca. Caralho, e tal. Isso é tão genial, cara. E aí, conforme vai passando, eles vão se sensibilizando. Tem a cena pra mim que mais me marca é tipo ele ouvindo um gospelzão, tipo, nossa, Jesus vai me perdoar, não importa o que eu fiz e tudo mais, porque o policial acabou de pular na bala, né? Que não foi eles que mataram o policial, né? O policial, ele, infelizmente não, que, sei lá, eu não lamento muito não esse tipo de gente ir embora, mas ele pulou lá na frente da bala e eles estavam se sentindo culpados, né? E aí ele tava tentando tentar se acalmar e tal. E ela, pô, não consigo pensar com essa música. Ele, pô, não mexe nos meus bagulho e não sei o que. E aí ele fala que ele não liga, tá ligado? E no começo é muito isso, assim.
eles têm um mínimo de decência, né, entre um e o outro, porque os dois não querem ficar sozinhos. A primeira coisa que une os dois é a solidão. Aí a segunda vem toda a estrutura, né, do racismo anti-preto, né, tentando acabar com os dois, matar os dois. E através dessas dores, né, eles conseguem construir um relacionamento. E aí eles começam a ligar, tipo, para as pequenas coisas. Tipo, sei lá, na hora que eles estão lá na casa do Flea e eles vão jantar, aí ela vai e ora, ela fala que ela não acredita em Deus. Tem um momento que ela fala, que é uma das frases mais bonitas do filme também, que é: pô, fica aí do lado do carro pra você sentir o vento de Miami e tudo mais, né? A Queen fala pro Slim. E aí ele, tipo, não, mas eu vou cair, não sei o que, não, eu juro por Deus. Aí ele, mas você não acredita em Deus, jura por uma coisa que você acredita. Aí ela fala, eu juro por você. Aí eu, tipo, eita, gente, isso que romântico. Aí podia acabar o filme aí, né? Não, e é bonito porque ela faz aquela oração, mas não porque ela acredita naquilo. É meio que porque ela se sente, de alguma maneira, fazendo parte daquilo, né? É uma questão de pertencimento, porque ela não passou a acreditar em Deus a partir daquele momento, tanto que depois ela fala, não, continuo não acreditando. A minha conexão com você, eu quero fazer parte daquilo que você acredita, de alguma maneira. Eu acho que isso que torna esses detalhezinhos, assim, tão significativos, né? Ela cedeu um pouquinho, né? Porque é complicado, assim, eu fico muito pensando no recorte de uma mulher preta, e tem toda a problemática da solidão da mulher preta, né? Que é tão discutido e é tão real. E aí você imagina aquela mulher preta retinta trabalhando como advogada num tribunal, e o como esse ambiente é tóxico para ela, e quanto ela precisa engolir sapos e aturar, e ela fica meio de saco cheio. Então ela passa não aturo mais isso, não vou aceitar mais isso, esse tipo de situação. Tanto que ele fala, tem uma momento que o Slim fala com ela um pouquinho mais ríspido, ela fala, não fala comigo desse jeito. Então ela tem essa coisa, tipo, ela não vai baixar a cabeça pra ninguém. Mas ali ela se sentiu segura. Sim. Porque ela não estava se sentindo segura até então, mas ali ela se sentiu segura, ela falou, não, agora eu tô segura. E aí ela permitiu entrar nesse mundo, mesmo que não seja um mundo ao qual ela se sinta pertencente, né, um mundo religioso, mas ela se deixa levar por essa crença, né, por essa fé, por conta do Slim, que ela está se sentindo segura ali perto dele. Mas você sabe que você falando isso me fez lembrar também que outra coisa que eu senti muito no filme foi justamente assim, que você tem esse clima criado, né? Como eu falei, a gente tá ali, a gente se conecta com o personagem, né? O cara seduzindo a mulher, ela ali querendo dar uma esparecida porque ela teve um dia ruim no trabalho e tudo mais e tal. Daí você tem esse corte abrupto, né? Tipo, a vida deles muda completamente. E aí, cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme é o seguinte: ele se torna um road movie, assim. Os caras estão atravessando o país para fugir para Cuba, para eles sobreviverem. O road movie, ele geralmente tem os seus pés bem fincados, assim, justamente nessa transformação dos personagens. O que me chamou a atenção foi isso, assim, é que você tem ali um casal que não se conhece, então a viagem acaba fazendo com que esse casal vá se aproximando até realmente se tornar, né, um casal homem e mulher, né, vamos dizer assim. E além disso, tem alguns momentos que eu acho tão irônico, e eu achava tão potente isso que a Melina faz na direção dela, que é você ver aquele road movie, aquelas cenas lindas e tal, ela coloca umas músicas animadas, sabe? Tipo, eles estão curtindo um pouco da viagem. O filme, ele ganha um ar de despedida, e ao mesmo tempo ela usa essa ironia, porque em todos os momentos que você tá ali curtindo a viagem junto com eles, pô, o carro estragou, eles param no acostamento, você fica tenso. Fala, caraca, agora pode estragar tudo. Porque não é um road movie, tipo, normal, entendeu? Não é um road movie, estamos passeando e nos conhecendo e vai ser uma linda história de amor e tal. Não, é um road movie de sobrevivência, assim. Esse segundo texto que ela coloca ali, eu achei ele muito potente, porque pra mim, pelo menos, traz muito dessa história preta mesmo, que é, você não tem um minuto de paz, você não tem um minuto de curtição, porque se o carro parar
e vier qualquer um te ajudar ali que vai te julgar porque você é isso, porque você é aquilo e tal, acabou de novo, entendeu? E isso que me chamou muito a atenção, assim, tipo, ela traz um clima, tipo, um clima tão leve de viagem e tal, pum, quebrou o carro, caraca, e agora? Meu Deus do céu, os caras estão fugindo, tá vindo polícia atrás deles e tal. Você cria toda uma, sabe, a tensão volta e meio que naturalmente. Eles meio que ligam em alguns momentos, né, ligam o foda-se no sentido de, vamos curtir, estamos aqui e tudo mais. É legal citar até o cara no final, já nos minutos finais do filme, que ajuda eles, né, a ir lá pro aeroporto para pegar o avião, que comenta sobre isso, né? Ele fala assim, cara, eu estaria fumando muita maconha se eu estivesse no lugar de vocês, porque eu acho que todo mundo vai me matar o tempo inteiro, então a maconha me dá uma relaxada, não sei o quê. E uma coisa que eu acho que é legal de citar sobre a união dos dois, ela começa a aumentar também quando eles se livram do celular, né? O fato de eles falarem, né, assim, joguei fora o celular e tal, e eles perdem essa comunicação, é o que também colabora para eles se unirem. Claro que tem a questão óbvia, né, eles seriam encontrados se eles estivessem com o celular, mas também o fato de que eles perdem essa conexão com o mundo de fora tal, e eles aí passam a aumentar aos poucos gradativamente a conexão entre eles, né? Mas essa coisa da perseguição acho que tem muito a ver com isso, né? Mas acho que até com a ideia da diáspora, né? Do tipo, estou sendo forçado a ir para esse lugar porque não tem outra alternativa para mim nesse momento, né? Então. Pô, eu acho que, não o rolê da diáspora, mas eu acho que até dentro do filme, né, citado mais de uma vez, o rolê dos Black Panthers, né, o rolê da Sata, sobre ela ser acusada, né, até o pessoal até fala, né, de tipo, não, igual ela que matou o policial, supostamente matou o policial, né. Eu acho que é muito mais sobre isso, né, sobre essa importância. Outro ponto que é importante de citar no filme é que esse policial específico, né, que pula na frente da bala, ele já tem o histórico de ter assassinado 2 outras pessoas, né, mano? Exato. Então, onde eles estão ali, né? E essa questão do contraste, né? Tipo assim, a gente tá cercado sempre, né? Como pessoas presas, a gente tá cercado. Eu moro aqui no centro de São Paulo, né? Perto da minha casa tem um obelisco. E aí, quando eu vou fazer minhas coisas, viver minha vida, meu dia a dia, assim, sem corona, né? Que eu fico dentro de casa e tal, quando eu sair, sei lá, vou ao shopping. Por exemplo, eu tenho que passar pelo obelisco. Ali vendiam pessoas, onde eu passo todo dia. É um lugar onde vendia seres humanos, pessoas que pareciam comigo. Caraca. Tá ligado? Então, o filme ele tá cheio desse tipo de referência, de problemas estruturais. Pô, eles estão sentido Miami, né, o porto de Miami, para eles conseguirem pegar o avião para ir para Cuba. E ele fala, pô, é uma paisagem muito bonita, né? Eles estão lá no countryside e tudo mais da Flórida. Mas ele tá vendo só o lado dele. Do outro lado, tá tendo os caras da prisão que eles lá tem a tal da 13ª emenda, né? Nos Estados Unidos, que é a emenda constitucional que acabou com a escravidão. Mas nessa mesma emenda constitucional, ela também fala que a escravidão ela é permitida a partir do momento que as pessoas são presas. E hoje, na América do Norte, nos Estados Unidos, você tem mais pessoas encarceradas do que você tinha escravos no período onde a escravidão era legal nos Estados Unidos, né? Na verdade, a escravidão ainda é legal, né? E aí, isso que eu ia falar, só que travestido de outra... através de outros meios. E aí, se a gente for falar da trilha sonora do filme, né? A história do filme, ela também é contada através da trilha sonora, né? Você tem Vince Staples, Solange, Megan Thee Stallion antes da fama. Você também tem o Roy Ayers, que as pessoas conhecem aí pela Everybody Loves the Sunshine. Mas você tem o Luther Vandross e, tipo, mano, eu tenho amigos norte-americanos e tipo, o original é papo de negrão mesmo. Tipo, o que você prefere? O Luther the Gordo ou o Luther Magro? Que, tipo, seria a discussão Exalta Samba Krigor ou Thiaguinho, tá ligado? No Brasil. Mais ou menos, assim, tal. A trilha, ela ajuda muito a levar o filme pra descrever o que tá acontecendo na cena, assim, né, mano? Que eu falei, tem a The Best in Me, que é essa música do gospel, desse momento que eles realmente estão, tipo, mano, eu não ligo porque você sente. Os dois estão se priorizando muito, né, durante essas primeiras partes do filme. E aí a trilha, ela vem com esse lugar, né? Não tem muita trilha incidental, né, de tipo trilhas
de estúdio, originais e tal, mas eu acho que essa curadoria casa muito, assim, né? E você trabalhar esse material, deixar ele redondinho, assim. Eu mudei de protetor de tela, eu mudo, tipo, sei lá, de 6 em 6 meses, demora mais de um ano pra mudar, mas era o Queen Slim, assim, eu mudei pra outro, mas era, tipo, essa foto deles na frente do carro. E essa foto ele só tira porque ele começou a se sensibilizar. Tipo, ele pediu pra tirar, né? Falou, tipo, não, vamos tirar pra lembrar da gente, pai. Isso, né? Como um começa a transformar a vida do outro, a percepção do outro, né? E como eles desenvolvem essa sensibilidade um pelo outro através da dor, né? Infelizmente, né? As pessoas compartilham, constrói coisas a partir disso. E eles vão se parecendo cada vez mais, né? Assim, começa naquela dualidade toda que a gente comentou. Você vai vendo essa aproximação. Enfim, dá pra pensar tanto na questão da foto, né? Então o Slim tá já balançado, já indo mais, enfim, mais parecido com ela e tal. Dá pra perceber isso, assim, eu acho, como que eles vão se parecendo. E teve um negócio que o Daniel Kaluuya falou também numa entrevista, inclusive foi a que eu vi que eu fiquei me fez ficar morrendo de vontade de ver esse filme, que ele falou que foi com o Trevor Noah, né, do programa, do talk show dele, pensando nisso pra ver o filme e tal. Ele falou assim, vá pensando por que você não conhece o nome deles. E aí eu fiquei me bateu muito isso depois que eu falei, cara, o nome deles mesmo, o dos dois é falado no final, depois que eles morrem. No noticiário, exatamente. Isso é um negócio que se você parar pra isso e falar, cara, olha que loucura, né, assim, porque em algum momento, lá no começo, o Slim fala alguma coisa sobre, respondendo, né, pra Queen tal, sobre o que ele quer ser, sobre métodos, sobre a vida, alguma coisa mais ampla, e daí ele fala que ele quer ser uma pessoa normal, né, ele quer ser mediano, né, e aí esse debate sobre a pessoa preta não poder ser mediana, tem que ser ótima em tudo e tal, nessa debate que, enfim, eu já vi em vários momentos, não tenho lugar de fala, mas tô ligado que existe essa questão, que é super importante se discutir, e aí depois querendo ou não, eles viram símbolos, né, assim, ao longo dessa história, eles vão virando, a gente vai vendo até a câmera sai da história principal em alguns momentos para mostrar alguns momentos chaves, né, então você vai ver que eles estão se transformando em ícones, em figuras, enfim, que simbolizam, né, a luta e tal. E aí tem essas duas coisas, eles sem querer e sem buscar essa grandiosidade, né, esse legado como grandioso como alguns querem e tal, e que a Queen aparentemente queria pela histórico dela, e os dois acabam tendo esse legado em termos de símbolo, mesmo sem querer, pelo simples fato de terem resistido de alguma maneira. Aí você tem isso, quando eles morrem é que você sabe o nome deles, né? Ou seja, enfim, acho que é uma coisa muito simbólica, né, pra se refletir, assim. Why is no jungle? I'm nervous. Ain't nobody out here think about us. Você vê, tem um momento, quando eles estão dentro do carro, logo no primeiro momento ali que eles estão dentro do carro e tal, né, que eles estão fugindo, a Melina faz uma brincadeira com a câmera que é justamente fazer esses enquadramentos, posicionando eles sempre de lados opostos e sempre muito encostados assim na tela, justamente para mostrar essa separação, né, separação de pensamento, separação de postura, separação de atitude. Então assim, ela tá mostrando duas pessoas ali que estão reagindo de maneiras distintas, né, à mesma situação. Conforme o filme vai passando, esse tipo de enquadramento ela vai deixando passar, ela vai deixando isso cada vez mais para trás e tal. Eu começo a fazer enquadramentos mais juntos, né? Uma das cenas, assim, um dos enquadramentos que eu achei muito legal, assim, do jeito que ela fez e que traz uma mensagem similar, é justamente quando ele entra naquele posto e ele tenta fazer o assalto lá para conseguir a gasolina, que ela posiciona a câmera na parte de trás e você não tem aquela visão próxima deles,
E aí você tá vendo, tipo, eles combinarem e ela tá passando as instruções pra ele. Olha, você vai lá, você vai conseguir, tem que fazer assim, assim, assado e tal, do jeito que eu te falei e tal. E ela tá passando todas as instruções pra ele. E assim, naquele momento ali, com aquela câmera, com aquele enquadramento, eles estão sim unidos, eles estão tomando uma atitude junta, mas a gente não tá vendo eles de frente, a gente não tá vendo eles próximos, não, muito pelo contrário, a gente tá vendo eles em distância. Então assim, a ideia ali, pra mim, pelo menos o que passou, era isso, é que eles estavam juntos naquele momento, tomando uma atitude que não era a atitude que eles queriam tomar, porque aquilo não vinha deles. Então eles estavam fazendo algo que estava fora do enquadramento deles, entendeu? Fora do ambiente deles. E a gente fica acompanhando ali, tanto que ele sai, o cara sai, entra dentro da conveniência e ela soca o painel do carro, porque ela tá completamente revoltada com tudo que tá acontecendo ali. E isso pra mim é uma coisa que no filme me saltou muito aos olhos. Essas brincadeiras que a Melina faz de sentimento, sabe? Como ela flerta sempre, ela traz uma coisa tipo sensível, direta e tal, uma mensagem meio direta. Em seguida ela quebra aquilo com alguma coisa um pouco mais poética, mais pesada, a tensão toma conta. Então essa, sabe, essa fluidez no ritmo que foi uma das coisas que mais me encantou no filme. Precisa lembrar que a Melina, ela vem de... A carreira dela foi feita em cima de vídeos musicais, né? Então, sim, você imagina, você precisa em 5 minutos passar uma mensagem. E essa mensagem não pode conter texto, porque o texto já pertence à música e muitas vezes o texto não diz exatamente, a música ou a letra da música não diz exatamente o que ela está mostrando ali na imagem. Então, ela tem esse poder, ela tem essa verve imagética, e aí... Por um lado, eu acho isso muito bom. Eu acho que ela trabalha muito bem essa questão da imagem, essa composição, como ela trabalha a mise-en-scène, como ela distribui os elementos em cena com muitas referências. Eu até quero falar um pouquinho sobre essas referências africanas que ela utiliza, só que em um momento específico me incomodou muito essa falta de profundidade, eu falo, de debater mesmo, e não apenas de expor, quando tem aquela cena que o menino tá naquele policial, que é um tema delicadíssimo assim, e urgente, mas acho que, de alguma maneira, a maneira como ela finaliza aquela cena com simplesmente... Eu acho que não a cena, mas aquele arco, onde ele apenas ali um lamento pela morte daquele garoto, que ainda bem que não é mostrado, porque acho que ver morte de criança preta é um negócio muito duro. Mas assim, a forma como ela apresenta e ela não debate, ela apenas expõe, ela apenas... coloque no final apenas uma resolução rápida, assim, onde aquele casal lamenta a morte do garoto. E eu até entendo que o filme ele quer falar de muitos assuntos e que não tem tempo de se aprofundar em tudo isso, né? E a gente entende também que tudo que envolve ali é muito urgente. Aquele momento ali, acho que não dava para ser usado de maneira tão en passant. Então, assim, é muito rápido, é jogado. Eu acho que um filme que tem como esses protagonistas que tem um poder imagético, uma coisa quase messiânica de resgate, um poder catalisador. Sei lá, acho que essas figuras, quando elas não se comunicam de maneira correta, de maneira que pode causar uma certa distorção, eu acho que é um material que pode ser debatido mais a fundo. Eu acho que aqui nesse momento ela acaba não se aprofundando por conta dessa linguagem, possivelmente, né, por conta dessa linguagem videoclíptica. Eu senti falta de se aprofundar mais, de sair apenas do campo imagético e se aprofundar, se debater sobre se debruçar sobre esse tema aqui. Eu acho que é um tema bem pesado, assim, bem complexo também. Talvez essa complexidade tenha afastado um pouquinho, né, já que o filme quer falar de tantas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão aí, né? Quando a gente apresenta esses assassinatos, né, na frente do... Quando a gente apresenta o primeiro policial escroto lá, né? O primeiro assassino lá. E eu tava tendo essa discussão ontem, por incrível que pareça, né? Que tem alguns estudos que eles apresentam o distanciamento, né, entre a segurança pública. Eu acho que para pessoas pretas, boa parte das polícias das Américas, elas vêm desses grupos que caçavam pessoas pretas. É uma evolução, só mudou de nome. Mas o distanciamento entre as pessoas e os profissionais de segurança pública, ele vai ficando cada vez maior à medida que os uniformes vão ficando cada vez mais militarizados e que os equipamentos vão ficando cada vez mais militarizados, né? Inclusive é um debate muito grande nos Estados Unidos hoje, porque acabou de sair um estudo de que, tipo, sei lá, os caras pegar e ficar comprando sobra do exército ou ficar ganhando de presente caminhão-tanque, colete à prova de bala, esse tipo de coisa,
não ajuda eles a fazer o trabalho deles de polícia melhor, né? Inclusive, o sonho da maioria desses caras é ser o operator, né? O cara que entra lá na casa que tem 6 pessoas e matar 6 pessoas, né, mano? Mas, tipo, o soldado, o cara da guerra mesmo, esses caras, esses operators, tem, tipo, um trampo, sei lá, pensar os caras que fizeram assassinato lá do Osama Bin Laden. Tinha 10 pessoas na casa, tem, tipo, meses de inteligência por trás daquilo e os caras são especialistas em matar a pessoa. O policial, o trabalho dele é ter 10 pessoas na casa e ele tem que salvar as 10 pessoas, tá ligado? Mas o que eu quero dizer em relação a isso, né? Pô, como ela tenta também humanizar esse cara, né, mano? O primeiro corte, quando ele vai lá, pô, deixa eu ver aqui os documentos, não sei o quê. Mostra a foto dele com as crianças, com a mulher e o filho. E aí depois volta. E aí a mesma coisa com o outro policial, né, mano? O moleque tá lá cheio de ódio e o policial negrão. E ele, pô, mano, vai pra casa, moleque, eu não quero ter que te prender e tudo mais. Só que, tipo, mano, é uma discussão que, sei lá, mano, nem dá pra entrar por aqui. Mas, tipo, mano, um tanto de dano que a farda representa, né? Então, esse distanciamento, ele é tão grande que até às vezes quando a pessoa tem palavras doces, né, pra falar, que nem, tipo, mano, o cara, tipo, só dispersa, só vai embora e tal, né? Só que o contraste também, né, entre essa humanização, né, que você quer que as pessoas tenham por essas figuras, né, que fazem tem um monopólio da violência, né, sobre os corpos das pessoas, né, depois dos caras jogar a bomba de fumaça, quebrar lá o protesto e ficar batendo com cacetete no humano, e aí você mostra o menino e o polícia trocando ideia, e o polícia, tipo, tá tentando ajudar mesmo, ser legal com o moleque, fala, mano, vai embora, porque a ordem que eu recebi aqui é pra bater nas pessoas. Só que aí, tipo, mano, quando você já fez tanta merda, não adianta você pegar e tentar ajudar uma pessoa, tá ligado? Não é uma solução, assim, e o povo tá muito cansado. E dá pra gente ver que o moleque já tava, tipo, que não era sobre o que aconteceu, mas era o estado de espírito que ele já tava, assim. Ele já tava procurando alguma coisa naquele sentido, já tava cansado demais, ele tava procurando foi o estopim pra ele, aquilo, ele conheceu aquelas 2 pessoas, e ele já tava falando muito de morrer, ele, tipo, mano, você é muito novo pra falar de morrer, mano, de querer tacar fogo nas coisas, mano, de atirar nas pessoas e tal, assim. Eu acho que uma discussão tão importante quanto essa dele ter sido assassinado pela polícia é a gente perceber o que levou até essa cena, assim. Eu acho que às vezes a gente pode tirar várias discussões do mesmo lugar, mas a perspectiva, né, às vezes, sei lá, a morte do menino é uma parada que ela já foi contada lá no comecinho, quando eles começaram a trocar ideia, tá ligado? E a gente só tá digerindo aquilo, tipo, o contraste dela é a cena de sexo, que é tipo um bagulho muito, que eu falo desse filme, né, ao contrário de outros filmes que eu gosto de chamar de pornô de sofrimento, é que esse filme é um filme muito bonito, mano. É um filme triste pra caramba, assim. Quando vai chegando perto do final, eu já vou ficando de brisa roubada, eu já quero, tipo, meio que parar de assistir, porque pô, mano, vou me decepcionar, mas é um filme muito bonito, assim. Muito, cara. E aí ele fica nessa briga, né, entre a liberdade e essas prisões, entre essas coisas leves, e do nada tem uma pancada, um medo muito grande, né, mano? Uma opressão gigante e tal. Então, mas dali, assim, eu tiro muito a beleza, assim. É um bagulho que me deixa mal contemplativo, mas é muito bonito. A fotografia do filme, eu acho ela muito, muito boa. Trabalha bem essa questão das cores, da luz. Ela consegue trazer, né, o calor quando precisa, frieza quando precisa. Eu acho que existe um equilíbrio ali muito legal. E quando você estava falando, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: a gente poderia dizer que esse filme, esse filme consegue prever alguma coisa. Por quê? Porque a gente está falando de um filme que chegou em 2019 nas salas de cinema.
E a gente pode dizer, pô, ele previa algumas coisas, porque existe ali todo um movimento, né, de injustiça, um movimento de cansaço, um movimento de, sabe, de combate, de reinterpretação do que é justamente essa polícia e tudo mais. Então, assim, existe todo esse movimento que está sendo criado ali. A gente poderia entender como um movimento futuro, mas a própria Melina, ela coloca no texto, né, tá ali no roteiro, tá ali na tela e tal, que não é uma questão de você prever o futuro. Por que eu tô falando sobre futuro? Porque o filme é lançado em 2019 e a gente teve nesse ano, em 2020, né, em maio desse ano, a gente teve o caso do George Floyd nos Estados Unidos, que foi o movimento que começou ali no movimento americano, justamente aquele movimento forte, né, do Black Lives Matter e tudo mais, que existiu justamente essa pressão popular para que a polícia fosse reestruturada, fosse repensada e tudo mais. Então, assim, a gente poderia dizer, pô, olha só, o Queensland tá falando de um problema, e aí a gente vê, um ano depois do seu lançamento, um movimento muito parecido com o que o filme retrata. Mas não é bem Mas isso, sempre porque... teve, né? Então, é isso, porque a Melina, ela faz isso, ela deixa claro isso. Como que ela faz isso? Quando ela pega esse personagem dessa criança, e essa criança, quando tá conversando ali com os seus dois heróis e tal, ela já deixa claro que ele já tá pensando em morte, ele já tá pensando em que ele vai ser agredido, que ele vai passar por isso. E os personagens falam isso pra ele, né? Falam, cara, você é muito novo pra isso, não pensa nisso agora e tal, você tem que curtir a vida e tal. Então, assim, ele já tá pensando isso, ou seja, ela simplesmente tá falando pra gente que esse problema, ele vem de antes, ele vem de agora e ele vai vir no futuro ainda. Então ela está posicionando esse problema em todas as atmosferas. E eu acho que ela faz isso de uma maneira tão inteligente, que é quando ela dá aquela desincronizada, né, do texto com o filme que você está vendo. Porque é aquele momento que você está vendo ele sentando, olhando a paisagem e tal, o diálogo tá rolando, e aí vira uma conversa em off, assim. E na verdade é isso, você tá tipo contemplando a paisagem junto com eles, mas o discurso, o texto, ele vai contrário àquilo que a gente tá vendo. Por isso até que eu tava falando sobre esse lance da fluidez do filme, sabe? Como ela consegue passar bem por essa fluidez. Então, assim, ele não é um filme de previsão de futuro. Muito pelo contrário, ele é um filme que ele atesta o presente, entendeu? Ele atesta. Então, a todo momento a gente vê assim, o problema não acabou, o problema ele é presente, o problema ele vai persistir, ele continua aqui, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 100 anos, ele continua aqui, e é a mesma realidade, é o mesmo pensamento de opressão que nasce na criança que tá ali, que tá naqueles jovens que estão ali, que tá naquele cara mecânico que pode não aprovar eles e que no final tá chorando a morte deles também. Então, assim, o problema atinge a todos, entendeu? Sim, né? E aí você falar do George Floyd, tem que falar também da Breonna Taylor, né? Que sim, foi um dos outros casos que aconteceu aí e teve uma decisão dos juízes que, tipo assim, não vamos indiciar eles pelo assassinato de uma mulher dentro da casa dela por um mandado de prisão que era para uma pessoa que não morava lá fazia mais de 6 meses, mas a gente vai indiciar eles por terem atirado na parede, tá ligado? Uhum. E aí a gente falar do Eric Garner, que foi estrangulado até a morte, né, mano? Na época que ele foi assassinado também, teve o Spike Lee, ele fez um corte, né, dessa cena horrível, um paralelo com o assassinato do Ray Rahim, né, no Faça a Coisa Certa. E é a mesma cena, né, mano? E aí a gente fala de um problema geracional, né? Se você for falar, sei lá, 1992, você tem a polícia de Los Angeles, né, mano? Também fazendo a mesma coisa. Se você for falar de 1954, você tem o assassinato do Emmett Till na mão das pessoas, tá ligado? E se você for voltando na história, tipo assim, mano, só aqui no Brasil, a cada 23 minutos, uma pessoa preta é assassinada, mano, violentamente. Uhum. Certo? E aí, se a gente for pegar, né, o capítulo 4, versículo 3, o Primo Preto falando, né, mano, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais sofreram violência policial.
quando esse disco fez 22 anos, eles refizeram essa narração com o Seu Jorge. E os dados continuam os mesmos em 2019. E os dados continuam os mesmos. Tipo assim, a gente tá no meio de uma pandemia global, onde as pessoas estão dentro de casa, os índices de violência da polícia militar não diminuíram, mano. Eles continuam matando o mesmo número de pessoas, mano, e as pessoas estão dentro de casa. What you doing? Are you crazy? Get back in the car. Tipo assim, o filme ele captura, né, mano, tipo, essa indignação de uma maneira muito precisa, mas a gente não pode atribuir ele a um tempo, tipo assim, mano, se não tivesse celular, podia ser um filme dos anos 60 até 2020. Exatamente. O avião, as paradas, tudo. Podia ser um filme ali, você troca umas músicas. O filme é o mesmo filme, mano. Tipo, as ideias, todos os conceitos ali. E é um bagulho tão geracional que o pai do moleque, ele sabe quem eles são e qual que é a interpretação dele em relação ao que aconteceu, né, mano? Essa legítima defesa, né, que eles fizeram e tudo mais. Aí você tem a interpretação do negrão mais velho, você tem o contemporâneo, né, que é o maninho, que é a parte de comédia do filme, né, no restaurante ali, no drive-thru e tal, né, ele com o filho dele, que tem, pra mim, a cena mais engraçada, o diálogo mais engraçado do filme. E aí você tem esse mais velho, né, você tem o mais novo, né, e aí, tipo, o Tupac fala isso, né, mano, que o pico, né, de rebeldia pro homem preto é até os 30 anos, né, mano, quando a gente ainda tem disposição pra tirar de volta, quando a gente ainda quer tacar fogo nas coisas. O Brau também fala bastante disso, né, mano? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais diplomático, assim, mano. Eu entendo que, tipo, algumas reformas, elas só vão acontecer realmente conforme o meu país favorito, seguindo um exemplo do meu país favorito, que é o Haiti, né? O Haiti é o único país que se libertou da escravidão através de luta 100% armada, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que a diplomacia é uma das chaves para a gente resolver os problemas, porque se só atirar nos brancos resolvesse, o Haiti e a Etiópia, que é o meu segundo país favorito, é o país que conseguiu repelir os grandes exércitos, né? Durante o período da colonização do continente, venceu os maiores exércitos do mundo, assim como o Haiti venceu as maiores marinhas do mundo. Eles seriam os maiores países do mundo, assim, literalmente, país mais rico, assim, ia ser tipo Estados Unidos, China, ia ser Haiti e Etiópia, né, mano? Só atirar nos brancos não resolve, a gente precisa ser mais estratégico e tal, né? E aí essa estratégia ainda não existe na cabeça do jovem, porque quem vai pra guerra é o jovem, né, mano? Quem os chefes de estado mandam pra morrer é quem tá na disposição mesmo, que são os jovens. A pessoa mais velha, ela já é tipo, mano, vamos tentar aqui conviver todo mundo. A gente entende a dificuldade, entende a questão e tal. Como é um problema geracional, né, mano? E como atravessa todo mundo, assim. Acho que o filme faz um excelente trabalho em pontuar isso. Sei lá, mano, a primeira vez que eu vi o filme, eu vi muito pensando nos dois, assim. Um dia antes de ver o filme, eu tive um debate muito longo sobre segurança pública, assim. Sobre protocolos de segurança, sobre desescalar situações e tudo mais. Eu comecei a ver o filme com essa ótica de tipo, mano, o que a polícia deveria ter feito? Além de não só não ser racista, assim, tudo mais, não ter... E tudo mais, né? Porque, tipo assim, o que o mano fez, o policial, ele tá seguindo eles desde lá de longe, porque ele viu que o cara não deu seta pra virar, e aí depois o carro dá aquela balançadinha pela questão do celular. Mas a questão é ele desescalar o problema, mano.
Não é ele continuar escalando o problema. Você vê que ele, tipo, pô, boa noite, abaixa o vidro, não sei o que lá. E aí ele vai escalando o problema. E ele, sem o mandado, ele vai lá e olha o porta-mala do carro. Da mesma forma que sem o mandado ele vai lá e entra na casa do Flea. E como essas outras... E como essa bola de neve, né? E é louco porque, tipo assim, no filme... A violência, né, que ele impõe nas pessoas acaba voltando pra ele na forma da legítima defesa, né? E aí ele morre por culpa dele mesmo, assim. Por isso que eu falo que ele pulou na frente da bala. Porque se ele tivesse feito o trabalho dele de maneira correta, apropriada, o máximo que teria acontecido é as pessoas, tudo que tava ali, ia dormir sem transar e ele ia voltar pra família dele, tá ligado? Exato, exatamente. Tem uma crítica que eu li que usou um termo interessante que eu achei, que eu falei, nossa, realmente faz muito sentido. Porque eles são ajudados em vários momentos, né? É claro que tem aquele casal branco e tal, mas tem aquela cena, inclusive, que é um policial preto, né? Que vai pra ver o que tá acontecendo na casa e tal, ver que eles estão na garagem e deixa eles irem, né? Esse crítico falou assim, eles vão sendo ajudados numa espécie de Underground Railroad do século XXI, né? Assim... No sentido de que as pessoas se ajudando para conseguir seguir a fuga e tudo mais. Enfim, acho que é interessante isso também, assim, porque eles, né, enfim, nessa fuga, eles têm essas ajudas e tal. E uma das cenas que eu acho que eu achei mais bonita, assim, no filme, é aquele momento que eles param para dançar, né, para ir naquele bar lá. E aí eles estão meio receosos, tal, claro, né, porque eles estão arriscando. Parece até o pessoal que foge da quarentena, né? Vou me arriscar hoje e tal, né? Mas tem um determinado momento que a moça fala, não, vocês estão seguros aqui. E aí tem toda uma questão histórica, né, dos bares, né, enfim, típicos onde surgiram, né, o blues, o jazz e tal, lá nos Estados Unidos. E eu acho que eu vi uma coisa também que tem umas pinturas, né, nas paredes que remetem, né, à África com animais e tal. Então acho que talvez tenha alguma coisa nesse sentido. E naquele momento, pelo menos eu assistindo, eu falei, cara, nossa, realmente eles estão seguindo, sabe? E eu não fiquei tenso, entendeu? Que nem o Rafa falou quando eles paravam no acostamento, que você ficava, meu Deus, vai acontecer alguma coisa porque eles estão... Eu falei, não, eu realmente senti muito segurança. Falei, legal, eles estão se divertindo, deixa eles dançarem, assim. Eu achei bem interessante também essa visão e esses momentos das ajudas, né, que fazem com que eles caminhem, né, pra diante, né? Sim, é uma questão de coletividade, uma questão de pertencimento, né? Eu sempre falo que muitas vezes quando a gente tem essas discussões sociais, sempre vem os babacas que falam que, pô, vocês estão querendo dividir a população e tal, colocar o negro contra o branco, e aí eu sempre falo, mano, o Estado nunca esteve do nosso lado. Essa é a questão. Então não existe jogar contra, porque eles nunca estiveram com a gente. E ali naquele bar, a gente tava tocando aquela música, aquele blues / jazz ali, era um espaço de refúgio daquela comunidade. Então ali eles se sentiam pertencentes, né? Havia um pertencimento. Tanto que a própria Queen, quando chegou, ela chegou meio assim, desconfiada, mas aos poucos ela foi soltando, porque ela já tem essa coisa do isolamento, da solidão, porque ela vive num ambiente onde ela é sempre mal vista, ela é sempre julgada, aí precisa colocar no recorte de gênero também, né? E ali ela se sentiu acolhida. Eu acho muito legal isso. E essas referências, Dani, que você falou, elas estão espalhadas pelo filme todo. Porque existe ali é até textual isso, porque o filme ele cita, né, Bonnie e Clyde. Sim. Mas pra mim, tipo, esse filme não tem nada de Bonnie e Clyde. Eu acho que foi até uma piada que eles fizeram, porque o que esse filme faz é quase como uma releitura de um filme de um cineasta senegalês chamado Djibril Diop Mambéty. Ele até falou dele lá no Plano Sequência. Ele tem um filme de 76 chamado Tuk-Book. E assim, tudo nesse filme relembra, tudo nesse filme remete a isso, a semelhança visual entre as duas protagonistas, as duas mulheres lindas, assim, de cabelo curto, retintas, e conforme o filme ele vai se desenrolando, e esse road movie ele vai sendo integrado à trama, aí a referência já se torna como se fosse uma homenagem ao filme, né? Ambos os filmes são protagonizados por jovens que precisam atravessar o mar, então aí há esse simbolismo do mar, né? Um simbolismo muito presente, e aí eles precisam fugir de um estado de opressão. No caso do Tuk-Book, é ali uma Senegal que ainda estava muito fragilizado com a questão do colonialismo francês, e aqui no Queensland é uma questão de um estado americano racista. Nos dois casos há uma questão muito pungente de comunidade, uma questão de coletividade, como o Dan falou agora, uma questão de pertencimento.
E aí eu penso muito nessa questão de pertencimento. O Silvio de Almeida fala muito disso no Racismo Estrutural, o livro dele. Essa questão de termos espaços de pertencimento. E o único momento em que eles se sentem realmente acolhidos, pertencentes a alguma coisa, é exatamente nesse espaço onde tinha ali aquela comunidade. Eu acho que muito dessas conversas visuais, dessas referências, vem muito da relação que a Melina teve com, por exemplo, a Beyoncé, que elas trabalharam juntas. E tem até uma curiosidade que na turnê que a Beyoncé fez com o Jay-Z na Europa, eu não vou lembrar o ano, mas acho que foi 2014, o pôster da turnê era uma encenação de uma das mais famosas cenas do Tuk Book, que é o casal em cima da moto e o chifre bovino no guidão da moto, né? Então a gente vê essa cultura africana sendo influente, é muito influente no trabalho da Beyoncé, e eu acredito que de alguma forma tenha influenciado o trabalho da Melina, o que mostra também, tipo, é igual o Augusto falou, além de ser uma questão de geração, é uma questão que não é um problema americano, não é um problema brasileiro, é um problema dos negros do mundo inteiro. E essa questão que a gente estava falando até, dessa suposta tranquilidade ali e tal, eu acho que tem muito a ver com isso, é justamente esses encaixes, né? Quando eles encontram a comunidade e tal ali, eles se sentem pertencentes mesmo, mas enquanto eles não estão ali, justamente a tensão toma conta, né? Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E uma das coisas que eu ia perguntar para vocês, pra gente fechar esse papo aqui, né, sobre Queensland, é justamente as cenas finais ali, quando eles finalmente chegam, encontram o avião e tudo mais, e você tem aquela cena, né, deles caminhando em direção ao avião, o avião com a hélice ligada, que é claramente, né, um símbolo de oportunidade, de fuga, de realização, ali ela tá mostrando justamente isso pra gente, né, que seria o sucesso, né, o que eles conseguiram, o que eles planejaram fazer, eles alcançariam. E aí naquele momento eles, mesmo estando perto do avião, eles ficam muito longe, porque daí quando eles são eles são cercados pela polícia e em seguida eles são mortos, né? Então assim, eles nunca vão alcançar aquele objetivo que eles trabalharam tanto para chegar ali. Isso é muito também sintomático justamente da questão preta e tudo mais, que é aquele lance não existe meritocracia, não existe condições iguais, não existe esse tipo de coisa, e aqui a gente tem essa quase que um símbolo, né, desse momento. E aí você tem justamente essa cena que eu achei também muito interessante, que é a cena em que a menina toma o tiro, né, Queen toma o tiro, e ele carrega ele pega ela e anda em direção aos policiais, quase como um ato de protesto. E aí o filme, quando realmente, né, termina com a morte deles e tudo mais, a gente vai ver que quem delatou eles foi realmente aquele cara lá que ofereceu uma maconha pra eles e tal, que falou que eles tinham que aproveitar a vida, que ele tá toda hora achando que ele pode acontecer alguma coisa com ele e tal. Então eu achei isso tudo, toda essa sequência, eu achei interessante da gente pensar, né? Porque assim, existe justamente essa questão da sobrevivência. No final das contas, a gente tá falando de sobrevivência, de como sobreviver, de como se realizar, né? Porque da mesma forma que a gente pode olhar aquilo ali e falar assim, pô, mas foi o cara que delatou eles, o cara que tava ajudando, o cara é um traíra e tal, mas o cara também tava tentando sobreviver, tanto que o filme chega um momento que é falado claramente assim, ó, vocês estão com 250 mil a cabeça de cada um de vocês, isso daria para pagar a hipoteca de casa e tal. Então assim, existe toda uma estrutura por trás ali, que inclusive força a barra para que você tenha esses delatores, para que você tenha traição, para que você tenha esse tipo de condições ali, porque a estrutura foi feita para isso, a estrutura foi feita para que sejam oprimidos, né? Get on the ground now! I am not going to say it again! Get on the ground! I'll never let go of your hand. Get on the ground! If I had a chance, I would have kissed all your scars. I know you would have.
Mas assim, uma parada que foi primeiro que a On The Run Tour, né, segunda tour, ela foi em 2017, depois dos discos do Elevador aí. As pessoas que são fãs aí acompanham a família Mons Carter, vão saber do que se trata. Ela rolou, né, tem essa brisa, né, tipo, do Jay-Z e da Beyoncé serem a Bonnie e Clyde, inclusive o primeiro dueto deles, um dos primeiros, né, que tem produção do Kanye West, é o Bonnie and Clyde de 2003. Tá muito boa, fica aí a indicação também. É muito sobre isso. E aí na hora do bar, né, ele falando, tipo, mano, eu ouvi essa música e tudo mais. A Queen fala pro Slim, né, você tá disposto a morrer com uma oportunidade de dançar? Eu, tipo, pô, lógico. Eu fiquei tipo, nossa, olha aí, o Footloose de 2019. Mas assim, né, mano, de que adianta você estar vivo se você não aproveitar a sua vida, né? A cena dos cavalos também é sobre isso. A cena dele botando a cabeça pra fora do carro é sobre isso. Tipo, só as funções, né, cardíacas, só as funções biológicas, né, mano? Viver não é só uma função biológica, né, mano? Viver é um bagulho que envolve outras partes, né? Que envolve tudo. Se você tiver só em modo de sobrevivência, não compensa, né, você participar, né, dessa existência e tal. Eu acho que é muito sobre isso. Mas você não acha também que esse lance, tipo, você tem o traíra, com certeza, o traíra vai ser sempre o traíra, mas você não acha que existe também uma estrutura por trás dali que acaba incentivando, inclusive, isso? Porque você vê, o cara, tava morando lá num trailer, tentando ajudar os caras e tal. Aí o cara se depara com um negócio assim, pô, você tem um prêmio aqui, você pode ajudar de alguma forma a polícia a prender esses caras, você tem um prêmio, você vai ganhar esse prêmio. Então assim, você sabe, é uma maneira também de você colocar um preço nessa condição, entendeu? Na cabeça deles estava prêmio mesmo, assim. Tipo assim, inclusive na parte lá, né, a gente lembrar que o jazz, a música preta, o blues, o samba, o rock and roll e tudo mais, mas o que a linha, né, dessas músicas é que elas, assim como o funk aqui no Brasil, assim como o samba aqui no Brasil e tudo mais, né, o pagodão, né, que seria o pagode baiano, né, que as pessoas confundem com axé music, são coisas diferentes, elas são expressões musicais de pessoas periféricas, né, e aí famoso, né, as pessoas não conhecem, é uma música de ladrão, né, então essas músicas eram música de ladrão nos Estados Unidos, na época que, tipo, sei lá, não tinha celular, os ladrões ouvia blues, ouvia funk, ouvia jazz e tal, né? Inclusive os caras trocavam refeições pelas apresentações, né? Tocava no bar, trocou de comida, moradia e tal. Os bandidos mais brabos colava lá para assistir, patrocinava alguns músicos e tudo mais. Então tem essa atmosfera também, né? Quando, infelizmente, né, as pessoas elas nos colocam nessas posições, né? Então quando você vê um monte de gente preta curtindo essas paradas assim, eles se encontraram ali no ambiente seguro, mas o que eu tirei de mais legal dessa cena, além desse senso de comunidade, foi esse lance, né, de tipo, mano, você vai realmente arriscar sua vida pra gente dançar? Aí falou, vou. Aí eu, tipo, vale a pena. E outra coisa que, tipo assim, mano, pelo menos eu não falo em nome da delegação dos pretinhos, mas tipo assim, todos os outros pretinhos que viram comigo, nós já entrou muito sóbrio no filme. Nós já sabia que matou o policial e falou, ixi, dias contados. Infelizmente, sim. E até os personagens são muito realistas, assim. Eles não tem momentos de tipo, não, a gente vai sobreviver super, vai rolar pra caralho, assim. Não, até o tio dela ficou tipo, é isso, né, mano? Vamos lá. Tanto que o lance do cavalo é isso, né? Eles vão subir nesse cavalo e a gente não sabe se amanhã vai fazer isso de novo. Exato. Mas é isso assim, tipo, e não é uma decepção. A decepção do bagulho, pra mim, é a traição, né? A traição. A decepção tá na traição mesmo, você ficar desapontado. Eu fiquei desapontado, né, na cena do filme, assim. Mas não é isso, né? Os negrão vendedor de droga não gosta muito desses bagulho, não, mano. Porque aí, da mesma forma que você vendeu lá, você fica dias contados também. Lá nos Estados Unidos tem um ditadinho, né? Os snitches get stitches. Acontece mesmo, assim, né? Mas aí até saber, né? Recompensa tá lá. Tá lá, Seja feliz enquanto durar esse seu dinheiro. Porque, tipo, tá todo mundo querendo matar ele.
É isso. Exatamente. Mas eu gostei do filme, que é um filme que termina, né? A gente tá na época dos filmes que não acaba nunca, né? Aí, sei lá, acabou o filme, cena pós-crédito, eles levantam a Queensling e zumbi. Mas o filme termina, leva todo mundo pra casa, todo mundo vai lá e pode pensar e refletir e falar, nossa, seria legal se eles fizessem um filme diferente agora, assim. E, cara, vou te falar que, pra mim, eu vou ficar muito de olho agora nessa carreira da Melina Matsoukas, porque eu achei muito, muito boa a direção dela, assim. Eu acho que é óbvio, né? Como a gente já falou aqui, é o primeiro longa dela, o primeiro filme que ela realmente tá se debruçando ali pra fazer, né? Uma grande história e tal. E tem algumas derrapadas ali, como até o Fer já indicou aqui, né? Falta, às vezes, alguma profundidade aqui e ali e tal. Mas eu achei ela muito promissora. Como eu falei, é uma diretora nova, vai fazer 40 anos agora, e ela já tem essa visão muito apurada, né, de cena. Ela consegue fazer dar essas resumidas de uma forma muito boa, sabe, os enquadramentos muito interessantes, assim. Ela consegue ir além do texto pelo texto, sabe, ela consegue fazer umas coisas muito interessantes. Então, assim, eu acho que é uma diretora para todo mundo ficar de olho, uma diretora nova, preta, americana, que tá, né, vestindo bem a causa, assim, tá levando essa causa pra frente, trabalhou aí com Beyoncé, como a gente falou, então eu acho que é uma diretora pra gente ficar de olho, e ela deve entrar junto dessa galeria ali, junto com a Ava DuVernay e tudo mais, que são diretoras que estão cada vez mais fortes na indústria americana. Então a Melina Matsoukas é realmente uma diretora que me chamou muito a atenção. E, obviamente, né, sem deixar de mencionar justamente os atores, né? O Daniel Kaluuya, que já tinha feito um trabalho incrível. Pra quem não conhece ele, você pega só o episódio dele dentro de Black Mirror, a atuação dele é inacreditável, assim. E em Corra, a gente vê o potencial desse cara num nível, sabe, altamente, assim, elevado, e aqui a gente vê de novo como ele consegue trabalhar com fluidez, como ele tem domínio do que ele precisa fazer. Então eu acho que são pessoas, assim, pra gente ficar de olho, porque elas levam a barra de qualidade dos filmes pra cima, sabe? E essa galera, Daniel Kaluuya, a Judy Turner-Smith, a Melina e tal, são três nomes aí que eu acho que é bom a gente ficar de olho pros próximos filmes que aparecerão. E do Daniel Kaluuya como produtor, né? Como produtor, engatando muito pra produzir muito filme. Imagino que ele vai querer atuar em quase todos, mas acho que ele tá bem focado numa qualidade bem interessante, assim, que combina com o talento dele e tudo mais. Até a própria Lena White também, né, gente? Sim. Que tá aí. Ela já ganhou um Emmy. Ela é uma pessoa que tá fazendo muitas coisas em Hollywood, assim. Eu acho que precisa ficar muito de olho nela. E aí o Daniel Kaluuya vem com tudo, né, mano? Eu gosto muito dele como ator, né? E eu entendo que ele não se perde tanto no personagem, mas eu acho que ele tem um ar meio régio, assim. Eu falei no finado Chadwick Boseman, que ele também tem essa mesma atmosfera, assim, que ele não precisa ser um humano hiperagressivo para expor os sentimentos dentro da tela, assim. Ele é um humano muito generoso também, no jeito como ele atua. Tipo, sei lá, diferente do Denzel Washington, por exemplo, né? Se a gente for comparar as pessoas que seguem a escola do Sidney Poitier, que é esses mano que é grandão, além da vida na tela, assim, que quando, tipo, ele aparece na tela, você não consegue olhar pra outra coisa. Pode estar lá o que você precisa pra sobreviver, e o Denzel Washington entregando monólogo, e você tá lá, e você tá junto com ele, e ele tá destruindo tudo, arrebentando tudo. O Daniel Kaluuya, ele segue por outro lugar, assim, ele segue um caminho do charme, um caminho, tipo, sei lá, uma coisa mais sutil, mais elegante, que é essa questão dele ser, tipo, mano, muito relaxado, muito tranquilo. Ele é muito uma parada meio de ginga, assim, eu acho que no estilo de atuação dele. E eu acho que isso entrega muito, né? O filme precisa dessa dinâmica, né? Se a gente tem a Queen, que é essa pessoa, né, que vai dar tiro, que vai fazer as paradas, tem ele que, o mano que vai ser esse tom mais conciliador, uma pessoa mais diplomática e tudo mais, mas toma decisões executivas. Eu achei fofo quando ele falou de tomar uma decisão executiva. Parece que ele ficou ensaiando 1 milhão de coisas na cabeça dele antes de dizer. Tipo,
não, vamos pra Cuba. E tudo mais, né? Mas esse mano, essa pessoa quieta que quando abre a boca fala um bagulho que o resolve. Ele só vai se pronunciar na hora de resolver mesmo, assim. Gosto dessa dinâmica, assim, mas eu acho que além desses nomes que vocês citaram, acho que a Lena White, ela precisa e ela merece ser citada, mano. Vai acontecer muita coisa legal com ela aparecendo, assim, e tal. Além dela ser maravilhosa. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso aqui do podcast que a gente dá dicas para você aproveitar melhor a sua semana. Dessa vez eu vou começar aqui com uma dica de filme que eu assisti lá no Telecine também. Eu ainda não tinha assistido, mas já tinha lido sobre, estava curioso para saber como é que era, que é o filme Ferrugem, né? Filme brasileiro que tá lá no Telecine. É do Ali Muritiba, né? Ele é um cineasta brasileiro, ganhou já o Festival de Sundance em 2013 com o roteiro do longa O Homem que Matou a Minha Amada Morta, que era um curta-metragem, né? E ele faz esse filme, esse longa Ferrugem, que está no Telecine, e é muito interessante. O Ferrugem trata de uma história sobre uma menina que tem um vídeo íntimo dela vazado com um ex-namorado e tudo mais, e aí ela tem que lidar com aquilo. E o filme ele vai bem no cerne da questão, que é justamente a parte de diálogo, de difamação, de como as redes sociais, né, elas podem pesar em cima da vida das pessoas e tudo mais. Então é muito interessante assim como ele é construído. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente nessa questão do relacionamento, né, pais e filhos, que justamente o filme se baseia muito, assim, porque você percebe que ali existe toda uma questão de falta de diálogo, de falta de contato entre os pais, os filhos, né? Como que você pode passar por aquela situação tendo um diálogo mais aberto e tudo mais. As atuações são muito boas. O Ali Muritiba, ele faz umas brincadeiras também com câmera, trabalhando bastante com câmera estática e tal, assim, que geralmente quando você faz esses trabalhos, né, colocando a câmera parada, focando a cena e você tem que observar a cena, esse tipo de trabalho ele te insere muito forte no ambiente, né? O que está acontecendo. Então você tem tempo de observar a chuva caindo lá fora, a textura da mesa, aquele tapete que está desajustado no chão. Então você consegue observar todo o ambiente e você vai se conectando com ele ali. E isso dá um peso para justamente essas histórias que tem essa questão afetiva envolvendo. Então é um filme que está no Telecine, é um filme relativamente curto, tem 1h30 mais ou menos, né? 1h40, e tem muita coisa bacana lá para se analisar. Então Ferrugem é o meu plano detalhe dessa semana, e eu queria chamar aqui o Fer, né, Fer? O que você trouxe pra gente de plano detalhe para essa semana? Como faz tempo que eu não venho, né? Eu vou mandar logo duas, porque... Até porque as duas acabam se conversando. Eu vou indicar o álbum de 76 do Cartola, que o nome do álbum é Cartola, conhecido como o álbum da janela, que é o álbum que tem uma foto do Cartola com a Dona Zica na janela, que, sei lá, talvez seja um dos maiores discos que o Brasil já produziu. É um negócio assim assombroso. Só pra você ter uma ideia, o disco abre com O Mundo é um Moinho, que é a melhor música do mundo. É um negócio assim inacreditável. Toda uma história por trás do Cartola, né? Uma questão de como um sambista preto, favelado, como as gravadoras fecharam as portas pro Cartola poder gravar o seu álbum, e somente depois dos 60 anos que o Cartola conseguiu finalmente gravar um álbum com o nome dele. Ele já era compositor, mas a gente sabe que expor o rosto de uma pessoa preta numa capa de um disco, ainda mais ali, nos anos 70, ditadura militar,
A gente sabe tudo uma complexidade, e a história do Cartola é uma história riquíssima que só enriquece esse álbum. A história do Cartola, aí que tem a minha segunda indicação, é um podcast chamado Discoteca Básica. Ele é do Ricardo Alexandre, um jornalista musical e tudo, e conta as histórias por trás dos grandes álbuns, né, de todos os tempos. Eles focam bastante nos álbuns dos anos 70, né, até por conta de se completar 50 anos e tal. Mas aí tem álbuns de outros anos, inclusive esse que eu falei agora, o Cartola de 76. E lá nesse podcast, o Ricardo Alexandre, ele desenvolve, ele articula toda a trajetória do Cartola. É muito interessante. Eu mesmo não conheci, eu conheci o álbum, mas eu não conhecia a história. E conhecendo a história do Cartola, esse álbum assim ganhou um significado e assim virou. Hoje eu posso dizer que é um meu álbum favorito de todos os tempos. Assim. É um negócio. Eu tô devorando esse álbum. Um álbum curtinho, assim, 34 minutos, uma pegada de choro, um sambinha. É um álbum bem pop, assim, do Cartola, talvez o mais pop dele. É um negócio inacreditável, assim. Acho que só ouvindo. Nem tô conseguindo articular o quão bom é esse álbum. Acho que só ouvindo pra galera entender o que é esse álbum. Também, se quer se aprofundar um pouco mais na história desse álbum e na história também do Cartola, o podcast Discoteca Básica. Cara, adorei. Eu ainda não ouvi o podcast, tenho esse problema, mas o Cartola eu adoro também. E como você falou, esse começo do álbum com O Mundo é um Moinho, puta, é sensacional. E tem um trecho da música que ele fala assim: preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. A pó, cara. É inacreditável. Não, é inacreditável. Não, ele é um poeta, assim, dos mais brilhantes. Não, dos mais brilhantes. Ele tem uma doçura na forma como ele canta. Uhum. Essa música ela já foi regravada por vários intérpretes, mas nenhum conseguiu alcançar o nível de sentimento do Cartola. É um negócio, assim, absurdo. Essa música foi gravada por Cazuza, Ney Matogrosso, Beth Carvalho, mas na voz do Cartola ganha um outro significado, e você conhecendo a história dele, né, e até um pouquinho da história dessa música, que existem algumas teorias de para quem ele dedicou essa música, né, mas é uma música, assim, inacreditável, o álbum todo é inacreditável. É incrível, cara, é incrível. Muito bom, tá anotado aqui, lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui, links estarão no post desse podcast, então não pegou alguma coisa, você vai lá, vai ter um nome, né, de quem tá fazendo a indicação e a indicação do lado, então é só você clicar, você vai ser direcionado aí pros álbuns, pros filmes e tudo mais. E aí, Augusto, o que você trouxe de bom pra gente nesse plano detalhe, né, que você tanto tempo fez, agora vai voltar a dar uma dica boa pra gente aqui. Ixi, eu vou ter cheio de dica, mano, vocês têm que estar comparado aí. Vamos lá. Acho que quando eu gosto de falar assim que pra gente saber, geralmente quando a gente fala sobre negritude, as pessoas querem saber mais sobre a negritude. Uhum. Eu acho que é legal a gente procurar os livros de história, acho importante a gente consultar, mas eu acho que é importante a gente consultar o contexto desses livros, quais eram as músicas que tocavam na época, quais eram os filmes que passavam na época, quais eram os artistas, os jogadores de futebol, os atletas e tudo mais. O álbum que eu vou indicar é o Canto Negro, do Ilê. Você consegue encontrar ele no serviço de streaming aí, seu favorito. Eu gosto de falar, todos esses dias eu fui desafiado, né? Tive a honra aí de apresentar 5 discos, né, de música brasileira para uma pessoa que nunca tinha escutado música brasileira na vida. Eu acho que o Canto Negro, ele é um disco que fala muito sobre negritude, que é, tipo assim, mano, a gente... Uma das raízes, um dos pilares do samba reggae, né, da música preta baiana, e eu acho que esse disco ele conversa muito comigo, ele fala muito sobre algumas coisas, né, tem uma das frases daí icônicas, acho que todo mundo conhece, assim, minimamente conhece música, né, que é o branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava banho de piche, ficava preto também. Nossa, sensacional. Isso não minha malandragem, nem tampouco minha filosofia. Quem dá o cego é bengala branca e Santa Luzia. Então a gente começa nessas discussões Sim. com ele aí. E aí quando alguém pergunta, né, meus amigos gringos que gostam de rap, eu falo que eles são tipo o NWA do samba reggae. Então é isso. Os caras são lá do Curuzu, preto, sem pedir desculpa mesmo. E é poucas ideias. Eu vou indicar minhas músicas também, né? Eu acho que é importante. Opa. As pessoas dizem que eu me divulgo muito mal, então eu vou começar a me divulgar bem. Então,
Procure aí Augusto Oliveira no seu serviço de streaming favorito. Minha última música tem videoclipe, chama Orô. Orô em Yorubá, tradução de ritual, né? É um ritual não específico, assim, você pode chamar de Orô. Para pessoas de religião de matriz africana, tem um significado um pouco diferente. Mas é uma música que fala sobre questões raciais, eu trago um pouco de ancestralidade, eu falo do Candomblé, que é minha religião, né? E tá bem legal, assim, tem coisas interessantes. Pessoal que gosta de easter eggs, gosta de referências, gosta de coisas todas trabalhadinhas assim. Tá aí, o Orô. E meu último projeto que eu lancei foi o Oasis. Tem participações do Rincon Sapiência, do Rico da Laçã, do TRX Music, lá de Angola. Então, mistura o soul, afro house, mistura funk, mistura kuduro. Então, tá aí, pra você curtir o verão na sua casa e dançar. Bom. Você, com as pessoas que moram na sua casa. Não fure a quarentena pra fazer besteira. Porque a gente... Tá aí, mano, a gente perdeu gente muito importante, mano. Na mesma semana que a gente perdeu o Birani, a gente perdeu o Enésimo do Armagedon, mano, um dos pilares do hip hop no Brasil, um dos griots da cultura preta no Brasil. Então, mano, vamos se cuidar, o bagulho não é brincadeira, tá ligado? Isso aí. E um filme que eu gostaria de indicar e deixar no coração de vocês é o The Last Black Man in San Francisco. Esse filme muito maravilhoso, eu não sei onde ele tá, porque eu fui abençoado de receber um sinal divino para poder assistir esse filme. Eu não sei nem se ele estreou no Brasil ainda, mas esse filme é muito bom. Procurem, perguntem aí e tal. Então, assistam aí, mano. Esse filme é bem legal. Ele é sobre masculinidade, sobre gentrificação e sobre legado. E aí eu acho que vocês seguem daí, né? Tipo, ouçam aí o Canto Negro do Ileaê, ouçam as músicas do Augusto Oliveira, assistam The Last Black Man in San Francisco e ouçam os álbuns do Elevador. Você pode digitar álbuns do Elevador no Google quando ele estiver funcionando, né? Que esse dia ele caiu, mas quando ele estiver funcionando você pode ir lá. Quando não estiver funcionando no Google, vai no Bing, que é a mesma base de dados. Muito bom, muito bom. Tô aqui já com o seu videoclipe aberto. Vou assistir agora, fiquei curioso. Tô vendo o Augusto aqui dançando. Aqui, ó, que maravilha. Caraca. Enquanto o Daniel der o plano de detalhe dele, eu vou deixar aqui pra eu ir assistindo. Vai aí, Dani, o que você trouxe Vamos de lá. Bom pra gente, plano de detalhe? Acho que serei breve. Vou indicar duas coisinhas rápidas, 2 vídeos, né, do YouTube mesmo, enfim. Um deles vai incluir também o canal, né. O primeiro tem a ver com o tema, né, a gente comentou aqui sobre o Daniel Kaluuya e tudo mais. Eu citei, né, da uma entrevista que ele deu pro Trevor Noah, então eu vou indicar essa entrevista, que é fácil de, né, tá lá no YouTube e tudo mais. E é rapidinho, é 8 minutos, eles trocam uma ideia sobre o Queen and Slim, e eles falam uma coisa que é muito legal e sintomática por conta de serem os dois conversando, sobre os paralelos entre a experiência, né, de ser preto nos Estados Unidos, nos países deles, respectivamente, né? O Daniel Kaluuya, que é inglês, que é britânico, de Londres, e o Trevor Noah, que é da África do Sul. Então eles fazem esse paralelo, é uma entrevista bem interessante, típica de talk show, né? Que é rapidinha e tudo mais, mas vale a pena. E vou indicar também um vídeo que eu tava pra indicar aqui há um tempo, que eu vi, e que assim, logo que eu vi, eu decidi que eu ia indicar aqui, que é aquele canal Meteoro que tem no YouTube, que tem muitos vídeos legais e tal, e eles têm um que enfim, foi interessante pra mim, que foi o Quem Inventou o Ricardo Salles, né? Enfim, todos os problemas do mundo que estão acontecendo no Brasil, um deles é esse ser humano, que é o ministro do Meio Ambiente, e eles explicam como ele surgiu na política, quem lançou ele na política, falam da história desse cara, nos vídeos mais curtos que eles têm feito, né? E aí essa indicação já fica direto também pro canal. Eu acho que é um canal que tem sido bem interessante, tem muito vídeo que eu nem consigo ver, de tão profundo que é, porque às vezes eu falo, não, gente, não é o tipo de vídeo que você vê meio de bobeira, você meio que é um vídeo pra você dar aquela prestada de atenção. E eles fazem umas análises bem bacanas, porque elas são bem pontuais, são profundas, mas são também, às vezes, tem uns vídeos mais curtos, então são bem, sabe assim, no ponto. Elas falam aquilo, contam aquilo de uma maneira bem interessante, com uma qualidade, né, de informação, de coisa muito bem apurada e tudo mais. Então é esse vídeo já emendando com o canal deles todo, que eu acho que vale muito a pena. Então é isso, são 2 vídeos basicamente. Chegando aqui
no final desse podcast, né? Podcast Cinemação 397. Batemos esse papo aqui sensacional sobre o filme Queen and Slim. Esse filme que está no Telecine. Você pode aproveitar, né, o link exclusivo aqui do Cinemação, entrar lá no Telecine, se cadastrar através do nosso link, você vai ter 60 dias para assistir esse filme. E só esse filme. Você pode assistir esse filme 60 vezes e se tornar um especialista em Queensland, por exemplo. É uma dica, é uma sugestão. Mas tem mais coisa lá bacana para você fazer. Então fica essa dica, né, para você ir lá, consome esse conteúdo porque é muito bom. Além disso, tem mais de 2.000 títulos lá, então tem coisa pra caramba para você ver. E eu queria agradecer aqui a participação do Fernando, do Augusto, que vieram aqui ajudar a gente nesse debate. Então, Fer, primeiro eu queria agradecer você aqui pela presença mais uma vez no podcast Cinemação. Esse ano não seria um ano completo se você não estivesse aqui, Fer. Você sabe disso, sabe do carinho que a gente tem por você. Então, obrigado por doar seu tempo, vir aqui trocar essa ideia aqui com a gente. E deixa o convite aí, né, também pra galera que quiser acompanhar você, quiser ler seus textos, ver seus vídeos, podcast e tal, onde que encontra Fernando Machado? Na verdade, eu acho que o meu ano, que já não foi um ano muito bom, acho que seria assim, seria fechar a tampa do túmulo se eu passasse um ano sem gravar com vocês. Nossa. A real é essa. Um ano como que foi, não poderia passar sem gravar uma Cinemação, pelo amor de Deus. É um prazer, cara. Foi um prazer gravar com vocês, Augusto, prazer conhecê-lo, foi um papo bem bacana. E quem quiser me encontrar no Twitter, eu tô lá como Femez. Quem quiser também me achar lá no Artcines, no canal no YouTube, procura lá, joga Artcines que você já vai encontrar, acompanha lá os vídeos. Provavelmente esse ano eu vou lançar mais um vídeo e eu vou tirar um tempinho para descansar um pouquinho, para dar uma relaxada. Acho que o canal deve ficar parado por 1 ou 2 meses, mas depois a gente retoma. Ou me procura lá também no podcast Plano Sequência, lá no plano-sequência.com. E aí lá vai ter tudo, vai ter nossos últimos programas. O último programa que a gente lançou foi do Hal Peck, foi massa demais. A gente trouxe um professor de história para ajudar a gente a articular sobre diretor. A gente falou sobre vários filmes dele, falou sobre Eu Não Sou Seu Negro, falou sobre Karl Marx, e foi muito oportuno, porque a gente acabou lançando assim, a gente gravou no dia do acontecimento lá no Carrefour, que é aquele choque todo, e assim, foi importante pra gente também se juntar e falar sobre esse tema ali no podcast. Então foi o último programa que a gente gravou, que a gente lançou, na verdade, e acho que no Natal a gente vai lançar um último do ano. Eu não vou falar agora que é pra não dar spoiler, mas fica atento aí que vai ser sobre um cineasta muito cultuado, vocês vão gostar bastante. Muito bem, muito bem. Obrigado, Fer, novamente. Augusto, obrigado também pela sua presença aqui. Cara, sempre muito especial quando você vem também. Você traz pra gente informações, assim, essa visão tão rica, né? E eu só tenho que agradecer realmente o fato de você doar seu tempo aqui pra gente, compartilhar suas histórias, sua visão, porque é sempre muito rico. Então, obrigado novamente. E também deixa o convite aí pra quem quiser acompanhar mais o seu trabalho. A gente já sabe que você tem vídeo agora no YouTube aqui, né? Então já vamos acompanhar por lá também. Mas quais outros lugares aí que a gente te encontra aí? Assim que a vacina sair, vocês me encontram na rua, certo? Que ainda está aí vivendo esse cárcere, né? Alto imposto aí, né? E tal. Mas vocês podem acompanhar o Lado Negro da Força, né? Tem o site aí, né? ladonegrodaforça.com.br. Tem também a Batalha da Leste, né? Nas redes sociais. Tem minhas músicas que eu falei, né? Vocês encontram aí nos melhores serviços de streaming. E nas redes sociais, né, mano? Vocês me encontram Augusto_OJ em qualquer lugar. Pode chamar. Tamo aí, eu gosto de conversar. Não sei se vocês perceberam, mas eu falo pra caramba. Melhor coisa. Pra podcast é a melhor coisa. Queria mais uma vez agradecer o convite, mano. E ratificar de que, mano, tamo aí. Se quiser falar desde, sei lá, filmes super cabeçudos aí. Deixa as pessoas reflexivas, igual com o Slim. Mas desde o filme mais cabeçudo até o filme mais bestinha também. Estamos aí pra trocar ideia. Pô, sensacional. E é isso, valeu, gente. Valeu, Augusto, obrigado. Valeu, Dani, também, obrigado aí por mais uma participação.
Valeu, gente. Eu que agradeço. Obrigado, Rafa. Obrigado, Fer, pela participação. Valeu, Augusto, por estar aqui com a gente. E pra todo mundo que tá ouvindo, lembrem-se que se alguém pedir pra pegar a sua arma só pra dar uma olhada, você no mínimo tira a bala, porque, né, por favor. No mínimo. O podcast Cinemação 397 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.